Então, eu começo por fazer uma breve apresentação de ambos os oradores. E começo por agradecer a presença tanto do Henrique como da Inês e a presença de todos os participantes. Espero que possamos ter aqui uns bons momentos de estímulo intelectual e que possamos aprender muito. Começo por apresentar a Inês. Inês Sousa Real, licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, mestre em Direito Animal e Sociedade pela Universidade Autónoma de Barcelona, pós-graduada em Ciências Jurídicas e em Contencioso Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tudo o que estiver errado, corrijam-me, por favor, penso que a informação está correta. Deputada da Assembleia da República, líder parlamentar do PAN e, muito importante para o evento em questão, co-redatora do projeto de lei que vem proceder à regulamentação da atividade do lobbying em Portugal. Se quiser acrescentar alguma coisa, está disponível? Está perfeito, está perfeito. Ok, perfeito. E também temos na nossa presença Henrique Borneiro. No seu nome do Zoom está bastante claro a sua profissão do momento. Senior Partner da e-Opportunity, uma consultora em assuntos europeus. Daí o seu convite para o evento em questão. Penso que disse o nome da empresa bem, se me... Ok. Quando li, gostei do objetivo. Normalmente lido é mais fácil do que dito, porque dito não é óbvio. Portanto, estava ótimo. Ok, perfeito. Também licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Teoria e Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, colunista do Diário de Notícias Observador e membro do painel do Café Europa no Rádio Observador. Ex-assessor político da Assembleia da República e do Parlamento Europeu. Penso que, de momento, professor convidado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e da University of Porto Business School. Já não. Ok. Então, mas a culpa é minha que está desatualizado. Pronto, então deixa esta. Mas leciona o modo de lobbying. Era isso, era essa a cadeira. Esse curso, entretanto, já não está, portanto, sei que não é, mas sim, era isso, exatamente. Ok, pronto, sem problema. Então, pronto. E, sendo assim, estão feitas as apresentações. Não sei se há alguma coisa a acrescentar, Henrique? Nada. Pronto. Eu penso que o modelo que definimos, então, passa a palavra inicialmente, para depois procedermos ao debate e à discussão das ideias apresentadas. Eu penso que vou dar a palavra à Inês para iniciar, porque as senhoras primeiro. E pronto, então o palco é vosso, boa sorte e espero que o evento decorra da melhor maneira. Muito obrigada, Miguel, não só pela palavra, mas também agradeço na pessoa do Miguel, a todo o núcleo de estudantes de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, bem assim como à Federação Nacional dos Estudos Europeus, este convite para estar aqui presente nesta conferência com um tema tão interessante e tão importante, não só para o nosso país, mas também a nível da União Europeia. E saúdo também o meu parceiro de painel, o Henrique Borné, aliás, profundo conhecedor das questões referentes à atividade do lobbying, como pudemos desde já ouvir. Para quem não me conhece, acrescento apenas uma breve questão em relação àquilo que já foi dito na minha biografia breve. Este é o meu primeiro ano como deputada, portanto também sou uma estreante aqui na Assembleia da República e é bastante interessante para quem vem de fora da atividade política confrontarmos-nos com estas matérias como a que estamos aqui a debater hoje, nomeadamente se constitui efetivamente um risco ou uma oportunidade e, acima de tudo, que mecanismos é que podemos implementar para aprofundar a própria transparência que deve pautar as políticas públicas. E dito isto, eu não posso deixar de vos dizer que, de facto, uma das prioridades que têm estado consagradas na atividade política do PAN e no nosso programa eleitoral é precisamente a matéria da transparência e a regulamentação da atividade do lobbying em Portugal também se pauta ou assenta neste pilar que é absolutamente estrutural para o nosso país, que é a transparência. E também para concretizar de algum modo, o PAN no início do ano 2020 deu entrada a um projeto de lei que visa
assegurar, acima de tudo, na generalidade, portanto, aquilo que já foi aprovado em alguma medida e que agora está a ser discutido em sede da especialidade, ou seja, nas comissões, nomeadamente na Comissão de Transparência, está a ser discutida esta matéria para, de alguma forma, sair depois aqui um diploma já, de alguma forma, participado também pelas diferentes audições, mas também pelas diferentes visões das restantes forças políticas que podem apresentar os seus contributos e as suas propostas de alteração. Mas em particular, e para o âmbito desta discussão, gostava de vos deixar também aqui algumas linhas sobre a visão do PAN que procurámos trazer com este projeto sobre o lobbying em concreto em Portugal. Em primeiro lugar, o porquê, e é normal que se questionem, o porquê de sentirmos a necessidade de estarmos a regular o lobbying, ou seja, em que medida é que, por exemplo, é diferente da União Europeia. E de facto há aqui alguns passos que o nosso país ainda não deu, e desde logo uma destas necessidades surge precisamente porque não existe nenhuma regulação transversal deste aspecto na nossa legislação. E parece-nos de alguma forma é fundamental darmos este passo, porque também tem aumentado no nosso país, por um lado, a pressão dos cidadãos ou dos movimentos cívicos ou até mesmo de grupos de interesses em relação a determinado tipo de impulsos legislativos, e nesse sentido é fundamental que exista um reforço da transparência do sistema político. Isto porque é necessário evitar, mais do que se calhar alguma anarquia ou opacidade ou obscuridade, alguma informalidade com que muitas vezes é olhada a aproximação que é feita no domínio do processo legislativo, nomeadamente algumas zonas cinzentas que podem depois aqui existir e de alguma maneira afastar a percepção também geral de que na prática acabam depois por existir influências indevidas nas decisões públicas. Uma nota prévia ainda em relação a isto, nós muito frequentemente, isto estendeu aqui há tão pouco tempo na Assembleia da República, aquilo que eu me dou nota é que é muito comum ouvirmos ou sentirmos a percepção de uma opinião pública muito negativa daquilo que é o exercício de funções públicas, nomeadamente as funções políticas. E se queremos, de facto, retirar o estigma ou retirar a conotação negativa que existe hoje sobre a carga que existe, nomeadamente naquilo que é a própria atividade política ou pública no nosso país, é absolutamente fundamental garantirmos que conseguimos, de alguma forma, regulamentar também aquilo que possa ser um acesso privilegiado dos decisores políticos, ou um acesso privilegiado aos decisores públicos, nomeadamente os decisores políticos. Neste sentido, esta proposta vai ao encontro também dos próprios dados que emanam do Eurobarómetro, que nos dizem, por exemplo, que 65% dos empresários a operar em Portugal consideram que ter contactos na política é a única forma de ter sucesso nos negócios em Portugal. E cerca de 80% consideram até que o pagamento, por exemplo, ou de subornos, utilização de contactos privilegiados, são as formas mais fáceis de conseguir, isto no âmbito dos negócios, portanto não estamos a falar aqui em matéria política. Há também aqui um inquérito que não é muito recente, mas que também nos traz aqui algumas luzes sobre os dados, nomeadamente o inquérito de 2013, que foi feito a decisores políticos e que nos diz que a falta de transparência, a influência indevida, até mesmo aquilo que possa trazer ao processo democrático e que estão identificadas, nomeadamente ascendem a cerca de 39% a 22%, um dos problemas que eles identificam é precisamente o lobbying no nosso país nesta percentagem. Ora, são estes problemas a que o PAN quer dar efetivamente resposta e que, no nosso entender, justificam a regulamentação do lobbying em Portugal. Isto num primeiro aspecto. Uma segunda questão, e que de alguma forma tentarei também, resumidamente, expor aquilo que o PAN pretende no seu projeto, ficando depois, evidentemente, o aprofundamento mais para a nossa discussão, para a nossa conversa ao longo deste debate. Esta iniciativa segue também no essencial as próprias recomendações que emanam, por exemplo, da OCDE e também da Associação de Transparência Internacional. Nós aqui propomos aquilo que possa ser a adoção de um sistema de regulação do lobbying similar àquilo que já existe na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, ou seja, espelhamos esse exemplo que já existe na União Europeia e que de alguma maneira introduz um sistema integrado de registro único e centralizado que funciona depois junto da entidade para a transparência, em que os lobistas têm de obrigatoriamente se inscrever, mas em que são as próprias entidades públicas quem têm de reportar mensalmente todas as interações mantidas com os lobistas. Nós temos hoje, em alguma medida,
isto ainda que timidamente previsto na Assembleia da República, ou seja, nós podemos, por razões de transparência e por pegada legislativa, registar as entidades com quem fazemos reuniões, mas este registro não é obrigatório. E, por outro lado, também, as entidades em si, que basicamente atuam e fazem lobbying, não têm que fazer esse registro e, portanto, há aqui uma clara lacuna que não vai ao encontro daquilo que já existe na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu. Este modelo, então, centralizado que estamos a propor e que tem sido também amplamente estudado, e vamos ainda ouvir aqui hoje o Henrique, certamente, também muitos contributos terá a dar no âmbito dos conhecimentos sobre esta questão, de alguma forma já tem provas dadas, no nosso entender, na União Europeia. Parece-nos que se trata de um sistema mais eficaz do que um sistema apenas com registros específicos para cada entidade, nomeadamente ao reduzir significativamente aspectos burocráticos, porque bem sabemos que tudo o que possa constituir uma burocracia muitas das vezes afasta também a esse registro, também retira aqui alguns encargos às próprias entidades públicas, visa facilitar também a inscrição pelos lobistas, facilitar o controle, por exemplo, do cumprimento das disposições legais pelas próprias entidades competentes, mas acima de tudo facilitar também o escrutínio por parte da sociedade civil. Ora, uma Assembleia da República, a Casa da Democracia, onde emanam as nossas leis, é absolutamente fundamental que esteja aberta e transparente daquilo que é todas as dimensões da pegada legislativa para que a sociedade civil possa escrutinar a sua atuação. Também, há aqui um outro aspecto que não posso deixar de salientar, naturalmente, que propomos que haja uma norma de salvaguarda que garanta, por exemplo, que são também não só assegurados aspectos, por exemplo, relacionados com as RGPD, mas também, do ponto de vista da via orçamental e da operacionalidade desta medida, que também estão garantidas verbas necessárias, por exemplo, para assegurar a criação e a operacionalização deste sistema, nomeadamente até porque são públicas as dificuldades que a própria entidade da transparência tem tido para sair do papel e começar a funcionar. Aliás, nós atrás do orçamento, temos nos batido para que sejam garantidas as verbas e as instalações para que a entidade de transparência consiga, de facto, começar a trabalhar. Infelizmente, ainda tem sido materializado como desejaríamos. Paralelamente, este projeto de lei visa assegurar também a consagração de um mecanismo da pegada legislativa, obrigatório no âmbito da Assembleia da República e de alguma forma facultativo para os demais níveis do poder. Ou seja, isto visa assegurar aquele que seja o cumprimento das recomendações do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, portanto o GRECO, e que tem defendido de facto a introdução deste mecanismo no nosso país com o intuito de tornar o processo legislativo mais transparente e inclusivo. Isto é uma medida que veja-se também, que já depois da entrega do projeto do PAN, a própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção consagrou e bem a necessidade de criação deste mecanismo no nosso país, e eu aqui não posso deixar de dar nota, é que a corrupção tem de facto um custo muito significativo do ponto de vista financeiro para o país. Aliás, os estudos que existem no âmbito da União Europeia dão nota de que a corrupção poderá custar a Portugal cerca de 18 mil milhões de euros a nível daquilo que são as evasões fiscais, as fugas, portanto a corrupção, todo o fenómeno da corrupção ascende a estes montantes. E em terceiro e em último lugar, uma nota em relação ainda aqui ao nosso projeto de lei. Importa esclarecer também porque é que este projeto é diferente de outros projetos que foram apresentados nesta legislatura, mas também na anterior. Existem outras forças políticas, como bem sabem, nomeadamente o PS, o PST e o CDS-PP, que também apresentaram as suas iniciativas. Contudo, o PAN o que pretende é que esta regulação não seja uma mera operação de cosmética, que nada altera ou que não vem substancialmente garantir uma eficácia deste processo de regulação. E por isso nós propomos, de facto, a exigência de um quadro mais exigente em matéria de sanções para a violação da lei por parte dos lobistas. Propomos também que os advogados e as sociedades de advogados sejam considerados como tal quando praticam efetivamente o lobbying, ou seja, em nada se pode confundir com a atividade normal da advocacia, porque de facto não se compreende que algumas sociedades de advogados, que sabemos que operam em Portugal como lobistas, que estão registadas inclusivamente no Parlamento Europeu e que depois do PS, por outro lado, PS, PSD, CDS, não queiram nos seus projetos que esse registro tenha de ocorrer quando o lobbying é feito na Assembleia da República. Portanto, parece-nos que Portugal deve estar plenamente alinhado e harmonizado
Parlamento Europeu e que seria um passo eficaz em relação à transparência. De resto, sabemos também que há muitas sociedades de advogados que assumem expressamente na sua oferta de serviço e a própria atividade do lobbying, e, portanto, ignorar isso é também dizer que esta não é uma realidade que sabemos, que conhecemos. Existem também, evidentemente, outro tipo de áreas, mas evidentemente que terá que ser feito este levantamento para percebermos em que medida é que este modelo existente na União Europeia pode, de facto, adaptar-se a Portugal. E, em suma, aquilo que nós propomos de facto, e em linha com o que está previsto também no quadro do Parlamento Europeu, é que de alguma maneira se limite este direito quase que a um livre trânsito na Assembleia da República também a antigos deputados que se dediquem também a título profissional a atividades de representação de grupos de interesses, porque é algo que também vem acontecendo, ou até mesmo de lobbies, embora seja algo muito pouco estudado e muito, apesar de frequente no nosso país, existindo até vários factos que atestam a esta realidade. Aliás, há um estudo da Transparência e Integridade de 2014 sobre o lobbying em Portugal, que diz que, de facto, que esta atividade é, em grande medida, desempenhada por ex-políticos e antigos deputados. Há um caso gritante, o caso de Maria Luísa Albuquerque, que está na Arrow Global e que, como ex-deputada, tem livre trânsito na Assembleia da República. Aliás, veja-se, por exemplo, que a Arrow Global comprou a Nortefin. Sabemos que ambas as empresas estiveram envolvidas em vendas de ativos tóxicos do Novo Banco e que vão estar, inclusivamente, agora sob o escrutínio da Comissão de Inquérito do Novo Banco. Aliás, um processo que, como bem sabem, tanto dinheiro tem levado ao país e, portanto, faz-nos alguma confusão que, por exemplo, alguém por ter exercido o cargo de ex-deputado circule no Parlamento, possa abordar ex-colegas a propósito, por exemplo, da Comissão de Inquérito ou aceder livremente às instalações da Assembleia da República. E para concluir, e isto são apenas alguns exemplos entre muitos que certamente teremos a oportunidade de debater hoje, concluo dizendo de facto que a regulação da atividade do lobbying, evidentemente que não é a solução para todos os males dos problemas da vida pública e em particular do sistema político, mas parece-nos que vem atenuar aquilo que possam ser os riscos de influência indevida ou até mesmo desproporcional de certos interesses e também incentivar a que exista um aumento nos níveis de participação na decisão política, até porque retira a carga do estigma, da opacidade que muitas vezes gira em torno daquilo que é a decisão política e reduz também assim o peso de interesses mais poderosos, muitas das vezes nos bastidores do palco político, aumentando a transparência do processo decisório, nomeadamente dos decisores políticos, e também constitui um contributo significativo para o aumento da confiança dos cidadãos na política e na própria democracia. Nós temos de facto um Estado de Direito democrático, parece-nos absolutamente fundamental que todas as ferramentas que não só aproximem os cidadãos, mas também potenciem a transparência da relação entre não só a administração pública, mas também a Casa da Democracia com os mesmos, é absolutamente basilar e por isso mesmo é que apresentámos esta iniciativa pelo lobbying e deixarei evidentemente para depois para a parte mais dinâmica destas intervenções qualquer questão que queiram colocar ou outros comentários que possam surgir. Obrigada. Obrigado, Inês. Estes 15 minutos foram muito informativos. Penso que vão dar grandes bases para para as próximas intervenções. Aproveitava, antes do Henrique efetuar a sua participação, de informar os participantes que qualquer pergunta que queiram fazer, mais tarde na parte mais em que há debate, podem fazê-la falando, ou agora podem ir colocando no bate-papo para depois haver essa seleção e dar mais debate. Sendo posto isto, o Henrique poderá então fazer a sua intervenção. Ora bem, agora já com todos aqui, começando outra vez, agradecer o convite e é muito, sinceramente, muito agradável. Ao princípio estava a brincar, não estava a brincar, estava a contar que podia ter sido vosso colega, porque pus a hipótese de estudar relações internacionais e, de qualquer maneira, tenho uma simpatia muito grande por quem estuda e acabei por fazer um mestrado na área. E acho muito interessante serem vocês, isto é, ser gente da área das relações internacionais, dos estudos europeus, que se lembra de trazer este tema, porque podia perfeitamente ser gente da área do direito, da área da economia, da área da ciência política, e é curioso, não deixa de ser curioso serem vocês. E a propósito, curioso, não deixa de ser curioso, ou talvez significativo, que seja um partido recém-chegado, enfim, já não é tão recém-chegado quanto isso, mas ainda é recém-chegado, seja um partido recém-chegado ao Parlamento que faz uma proposta nesta área e, tirando um bocadinho da emoção desta conversa,
uma proposta com a qual eu devo dizer que concordo em 90%. Eu depois vou falar daquilo que discordo, que é residual. Há alguns aspectos em que pode ser relevante, e há 2 ou 3 pressupostos que eu acho que temos aqui uma abordagem diferente. Mas no essencial concordo, até porque onde nós temos uma abordagem diferente, de qualquer maneira, uma legislação deste tipo permite que se faça o que se olhe do meu ponto de vista, ou que se olhe do ponto de vista da deputada Inês Real, e portanto, em ambos os casos, eu estou francamente de acordo. E portanto, antes de ir dizer onde é que estou de acordo, deixem-me só fazer aqui um histórico pessoal para explicar um pouco isto, mas antes ainda disso, dizer-vos ainda outra coisa que fico impressionado. Eu, como foi dito há pouco, durante uns anos dei uma cadeira de lobby a um curso de comunicação na faculdade, na Escola de Gestão da Universidade do Porto. E uma das coisas que era engraçada é que eu no primeiro ano fazia um exercício que ao longo dos anos deixou de ter utilidade. No primeiro ano fazia o exercício de perguntar às pessoas o que é que achavam que era o lobby. E a descrição que os alunos faziam era mais ou menos entre a corrupção e o homicídio. E o que era curioso, porque eu acabava, explicava, começava a aula dizendo, bom, eu sou lobista. Portanto, eles olhavam para mim e pensavam, pronto, chumbei a cadeira. Isto era uma brincadeira que resultava inicialmente, deixou de resultar ao longo dos anos, porque ao longo dos anos foi-se tornando mais comum a ideia do que é que estamos a falar. E é curioso que, no que foi dito hoje, na apresentação feita pela Inês Real, o ponto de partida foi o ponto de partida de que já não temos que começar a explicar porque é que isto faz sentido. Começámos um bocadinho mais à frente e só isso já me parece que já avançámos alguns metros nos últimos anos. De qualquer maneira, se calhar por defeito de fazer isso, eu acho que há 3 ou 4 coisas que são importantes até para pensarmos o processo legislativo. A primeira coisa é partirmos deste pressuposto. Numa sociedade plural, aberta, as entidades legítimas, isto é, as pessoas, as empresas que estão autorizadas a funcionar, as associações de moradores, os sindicatos, as organizações não governamentais, têm o direito de se exprimir em 1000 circunstâncias possíveis. Há vários espaços onde devem poder exprimir-se. E faz-me particular sentido que um deles seja falando com os legisladores quando está a ser feita a legislação que lhes pode afetar positiva ou negativamente. E, portanto, o ponto de partida do lobby é aceitar esta ideia de que alguém que pode ser afetado positivo ou negativamente por um processo legislativo deve poder falar com o legislador. E não é por acaso que o conceito em inglês é o de advocacy, que eu acho que é bom aqui, porque é o conceito, a ideia de que o legislador é como uma espécie de juiz e que quem representa estes interesses, no fundo, são advogados, que têm um dever de verdade, como os advogados, de um modo geral, têm, mas que têm o direito de representar os interesses das partes. E cabe ao legislador, depois de ouvir o maior número de pessoas possível e que ache útil para a conversa, poder tomar uma decisão informada. E, portanto, este é para mim o pressuposto, ou seja, a legitimidade, e o que é lobby é isto. Segunda questão, esta de, é evidente que podem dizer, bom, mas nem todos os cidadãos podem bater à porta da Assembleia da República para ir falar com os deputados. Claro que não, nem faria sentido que o fizessem, porque o que estamos aqui a falar são precisamente de interesses minimamente organizados, porque senão era uma coisa completamente cacofónica. Os cidadãos conseguem, quando se organizam em petições, em associações, do que quer que seja, acabar por ir ter, mas, de um modo geral, eu, com a minha opinião, o Henrique quer dizer à Inês Real o que é que acha de uma proposta, posso mandar um mail, não preciso ter recebido, nem de estar num registro de transparência, tenho 1000 caminhos para exprimir. Agora, se eu for uma empresa que sou afetado positivo ou negativamente por uma proposta do PAN, parece-me fazer todo o sentido que eu mando um e-mail e digo, olha, eu gostava de os encontrar para lhes dizer porque é que acho que essa proposta é boa, porque é que acho que essa proposta é má, ou tem coisas boas e coisas más, e o que quer que seja. E, portanto, este é para mim são estes os pontos principais. Acresce a isto que há uma crescente complexidade do processo legislativo. Isso, em parte, a complexidade do processo legislativo e a distância em relação à realidade é uma das razões, não é a única, eu acho que as outras há mais e piores. Mas esta é positiva, é uma das razões porque que isto existe mais na União Europeia do que nos Estados-membros. Isto é, em Bruxelas são absolutamente evidentes 2 coisas. Uma, que o legislador europeu legisla para 27 realidades que não conhece necessariamente tão bem. E, portanto, eu costumo contar a minha primeira reunião na Comissão Europeia enquanto representante de uma empresa, no caso portuguesa, parecia a andota, mas era de facto sentado a uma mesa um inglês, um francês e um alemão. E, portanto, eles não desconfiavam quem é que era a empresa portuguesa. Aliás, a conversa começou por nós sabíamos que esta empresa existia, mas não sabíamos como encontrá-la. E aquilo, enfim, para a história interessante é sobre isto. A Comissão estava a fazer uma proposta de legislação e queria incluir uma opção
mas para isso precisava de mostrar que isso era possível. E, de facto, em Portugal já se fazia isso. E, portanto, nós fomos lá mostrar, sim senhor, se puserem essa obrigação, é possível cumpri-la, porque nós já fazemos hoje em dia em Portugal. Como imaginam, há aqui um interesse desta empresa, óbvio. Esta empresa faz isto, portanto, se a legislação impuser isto, eles vão ganhar mercado. Não vão ganhar contrato, mas vão ganhar mercado. Há um interesse legítimo, claro que é legítimo. A pessoa que estão a falar com eles sabe que isto é um interesse deles, sabe. Isso altera o facto de fazer sentido que os ouçam para perceber como é que isto funciona ou não? Não altera. É este o meu ponto. Agora, continuando um pouco nesta perspectiva da legitimidade e do interesse de ouvir. Isto parte do pressuposto que ambas as partes compreendem que vão falar com decisores, não vão falar com amigos. A coisa que mais confusão me faz, e é evidente que às vezes me perguntam, é quando me perguntam, mas conheces, género? Se eu conhecesse a deputada Inês Real, era altamente provável que então fosse favorável às minhas posições. Isto parte de dois pressupostos absurdos. Primeiro, se num país como Portugal, como se fosse possível que se um lado conhece, o outro lado não conhecesse também. Por norma, se for esse o argumento, do ponto de vista profissional, estão tramados porque um lado conhece, por norma o outro lado também há de conhecer. Dois, esse argumento, o argumento que conhece, funciona pouco ou resiste pouco numa sociedade transparente. Enfim, quanto menos opaca do que aquela que existe se não tivermos regras. Porque quanto menos opaca for o critério, eu conheço a deputada Inês Real, tivemos no outro dia num webinar, portanto eu agora tenho o e-mail dela, vou-lhe mandar. Este caminho deixa de ser útil no dia em que houver precisamente aqueles mecanismos que estava a falar há pouco, que o PAN propõe na sua proposta, que fica um registro desta interação. E, agora passando para Portugal, até porque de facto o país é muito pequeno e nós temos que ter noção de que se quisermos regras que sejam absolutamente puras e perfeitas, estamos travados, é impossível, porque num país pequeno, de facto, há muita gente que se cruzou com uma quantidade de pessoas em 1000 circunstâncias. Se eu fosse uns anos mais novo, se calhar tínhamos sido colegas de curso, e portanto... isto pode-me acontecer, um dia que vá a tribunal, corro o risco de ter uma juíza que foi minha colega de curso. Bom, o país tem o tamanho que tem e posso encontrar o meu irmão não sei aonde. Agora, portanto, não vamos nunca acabar com esta realidade. Agora, o que podemos e devemos fazer é fazer com que isso seja exclusivo. Isto é, o único caminho para funcionar é se eu conheço, eu se mandar um e-mail para o Parlamento, se não conhecer ninguém do lado de lá, não me vão responder e, portanto, é melhor pedir a alguém que conheça. Nós precisamos de encontrar mecanismos que acabem com esse caminho. E, por outro lado, admitir, portanto, vamos falar com pessoas que podem não estar de acordo. Eu, em tempos, era assessor no Parlamento Europeu e houve uma pessoa de uma organização não governamental que veio falar comigo porque marcou uma reunião porque queria falar de uma posição que tinham a propósito de uma determinada legislação. E começou a conversa dizendo, bom, eu estou a falar consigo, mas o partido do seu deputado não concorda nada com isto, portanto... E disse, se é assim, não vale a pena sequer começar, porque se o seu ponto de partida é que não tem nada para me dizer que me possa ser interessante eu ouvir, isto é um disparate. Eu parto sempre do pressuposto que quando vou falar com um decisor sério, há alguma coisa que eu lhe posso dizer, quanto mais não seja, sobre o que é que eu estou a fazer. Eu não parto do pressuposto, não há aqui nada a fazer. Dir-me-ão, fará sentido a Associação dos Defensores da Tauromaquia ir reunir com o PAN? Bom, pode não fazer, objetivamente, podem dizer que não há aqui caminho nenhum. Mas eu, se fosse uns e outros, jamais me ocorreria não aceitar a reunião do lado do PAN ou recusar-me a reunir do outro lado. Porque, no limite, pode haver alguma coisa que eu tenho a dizer que possa ser escutado. E posso perceber alguma coisa que é dito do outro lado que seja útil ao meu argumento. Até do ponto de vista pragmático, interessa-me ouvir o que é que o outro lado está a dizer para eu perceber como é que eu respondo. E, portanto, numa sociedade onde as pessoas falam umas com as outras, isto é bom que fique aberto e não que hajam uns grupinhos, estes são os nossos amigos, aqueles não são. E, portanto, eu iria por aqui. E agora ainda a questão da regulação, que é para acelerar. Eu acho que o pressuposto principal aqui é o da transparência. Isto é, eu não tenho a expectativa de que isto seja tudo transparente, porque, como eu dizia, há uma quantidade de relações, de históricos, quer dizer, nós não vamos registar amanhã que estivemos aqui os dois e, no entanto, podíamos aqui de repente começar a falar de um assunto qualquer e eu ter passado uma mensagem. Isto não tem que ser feito assim, mas se tivermos um registro de transparência, onde quem representa interesses tenha escrito quem é que representa e o que é que representa, e quem são os decisores, tenha
uma agenda pública, não de todas as reuniões, porque há reuniões que não têm que ser públicas, como é evidente, mas tenha uma agenda pública de reuniões que tem. Diga, eu só reúno com quem está no registro de transparência. E, na medida do razoável e do possível, tenha isto numa pegada legislativa, isto ganhamos todos, porque eu amanhã sei que o PAN falou com o outro lado da minha discussão e, portanto, tenho um pretexto para ir falar com eles. Percebo que o PAN insiste em reunir com gente de um dos lados e, portanto, não é de estranhar que ouça mais esta posição. E por aqui fora, e, portanto, eu, cidadão, agora já não estou a falar eu, representando o meu interesse, eu, cidadão, posso olhar e tirar uma opinião. Às vezes tirarei opiniões erradas. Eu dou-vos um exemplo que é muitas vezes usado, que é, muitos decisores reúnem mais com empresas daquelas que são vistas como sendo muito negativas. E isso parece que é sinal de que elas são muito mais influentes. Eu devo dizer, por acaso, acho que muitas vezes quer dizer exatamente o contrário. Quer dizer que elas têm um problema muito maior do que quem tem um easy pitch. Isto é, se eu tiver uma posição que é genericamente aceita pela comunidade, é mais fácil eu não precisar de reunir 20 vezes com o decisor do que se tiver uma posição que está muito dificultada e muito sob ataque e eu preciso, se calhar, de ir falar muito mais vezes. Portanto, o reunir muitas vezes não é necessariamente prova de que sou mais influente. Agora, eu quero poder ter isto à frente para cada um de nós e cada um de vocês olhar para isto enquanto cidadão e poder ter a sua opinião e perguntar, mas porquê que reuniu, porquê que não reuniu, porquê que aceita reunir com a empresa A e não aceita reunir com a empresa B? É este o mecanismo. E, portanto, isto de um modo geral, que eu acho que o projeto do PAN é, de todos os que eu tenho visto, aquele que eu acho que é melhor. E agora aqui, onde é que eu acho que estão alguns aspectos que são melhores? Um dos aspectos é precisamente na questão dos advogados. Eu não tenho nenhuma obsessão como algumas pessoas têm, com achar que os advogados são os malandros que fazem lobbying part-time. O que eu acho é que a legislação sobre representação de interesses deve regular, e agora aqui depois já vos vou dizer que acho que é o contrário, não regula quem representa interesses, deveria regular, e é aí a minha divergência, mas é no título, embora eu acho que não seja irrelevante, deve regular a relação dos decisores com quem representa interesses e não o contrário. Já vos explicarei porque eu acho que é nos decisores e não nos representantes dos interesses que deve estar o foco. Mas, enfim, isso é um ponto secundário. De qualquer maneira, a mim o que me interessa é que quando eu reúno com um decisor, eu estou a representar um interesse. Se eu, no resto dos meus dias, sou atleta de alta competição, jogador de basquetebol, cozinheiro ou outra coisa qualquer, é absolutamente irrelevante. O que interessa é que eu, naquele momento, estou nesta função. E, portanto, se eu sou advogado, só vou a tribunal, não faço representação nenhuma, nem me interessa. Encantado da vida, não tenho que estar. Mas no dia em que eu marco uma reunião com um deputado, com um membro do governo, com agora eu estava pensando no Parlamento, depois já ia para o terceiro co-legislador, aqui não há. Aí sim, eu tenho que registar, porque fiz isto nesta função. Isto não é um ato próprio do advogado. Olha, azar o seu, ou não pode fazer, muito bem, ou então se o faz, eu acho que pode fazer, mas então fica registado. Isto não tem nada a ver com violar o segredo profissional dos atos próprios dos advogados, precisamente porque este não é um dos atos próprios cobertos pelo segredo profissional dos atos próprios dos advogados. Portanto, quando vai lá, seja um advogado, seja o chefe Lubomir, seja uma jogadora de futebol, no momento em que representa um determinado interesse, está registado. Eu admito depois, agora aqui por causa do registro centralizado, que pode haver algumas dificuldades se nós aplicarmos isto a tudo, ou seja, se nós estendermos isto às autarquias, onde até pode fazer sentido, a certa altura é completamente impensável ter um registro centralizado onde entrem todos os representantes de interesses de todas as autarquias no país inteiro. Mas eu diria, isso é um problema ótimo para termos, quando chegarmos aí ficar encantados de ter esse problema para resolver. Segundo aspecto que me parece importante, que é haver alguma regulação sobre períodos de nojo, chamados períodos de nojo. Eu não tenho, e aí era um pouco o meu ponto de divergência, eu já estou a demorar mais tempo do que queria, eu não tenho a percepção de que um ex-decisor vem necessariamente contaminado quando chega ao outro lado. Deixem-me brincar um bocadinho e dizer, não é muito estranho que um treinador de futebol seja um ex-jogador. Ou seja, muitas das vezes aquilo que é importante, e se calhar é por eu ter trabalhado no Parlamento Europeu, na Assembleia da República, num gabinete, num ministério, que eu percebo o modo de pensar dos decisores políticos, e por isso é que muitas vezes eu tenho clientes que me dizem uma coisa e eu lhes explico, não vá por esse caminho porque essa argumentação não faz sentido nenhum, perceba o seu interlocutor. A minha experiência foi mútil. Portanto, eu não tenho uma objeção de princípio a que venham pessoas de uma determinada área. Eu quero é, de novo, poder perceber onde é que essas pessoas estão, porque eu quero saber
mas será que esta pessoa, quando tomou aquela decisão, já estava a pensar vir para aqui? Ou será que está a ser beneficiada por ter tomado uma determinada decisão? Isso eu quero perceber. Agora, reparem, nós não impedimos o contrário, isto é, não ocorre a ninguém dizer alguém que teve uma carreira profissional não pode ser membro do governo, nem pode ser deputado. O que nós queremos é perceber onde é que a pessoa andou. Eu quero ver, para poder ter uma opinião sobre o assunto. E, portanto, para tentar aqui chegar aos pontos onde eu divirjo da proposta do PAN, os dois pontos para mim essenciais são, eu insisto e tenho dito isto a quem me tem perguntado, que o que se devia ser era a regulação da relação dos decisores com representantes de interesses. Porque acho que o foco é esse, ou seja, não é regular a atividade. Há uma proposta, salvo erro, do PS que queria dizer que clientes é que eu podia ter que fossem compatíveis entre eles. Como se fizesse sentido ao legislador dizer-me a mim e aos meus clientes como é que nós temos que resolver o problema das incompatibilidades. Não ocorre ao legislador dizer às agências de publicidade que se anunciam, trabalham para empresas que vendem bebidas com açúcar, que não podem trabalhar também para a ordem dos nutricionistas. Isto é, os clientes é que decidem, desculpe, mas eu não confio em si, você representa aquela entidade. Portanto, não cabe ao legislador estar a legislar esta minha atividade. O que cabe é impor-me um conjunto de regras quando eu quero passar à porta. E, portanto, a regulação é do lado de dentro da porta para dentro e não da porta para fora. E por isso é que eu mudaria o foco no tema. E a outra divergência, julgo que... não, o ponto de acordo era a questão dos advogados, deixem-me só ver... e depois é na questão do pressuposto, desculpa, era só há pouco na questão dos pressupostos, que é, eu não sei, honestamente, quando um empresário diz que é preciso ter contactos na política, eu acho que aí temos de ter muito cuidado. Quando um empresário diz que é preciso ter contactos na política, o que é que está a querer dizer? E eu acho que nós temos de ter cuidado com esta expressão, porque pode estar a querer dizer, e é gravíssimo que assim seja, e todos nós suspeitamos que em muitos casos é verdade, está a querer dizer que é beneficiado de forma ilegítima, ponto 1, e se é assim, é gravíssimo. Mas também há outra coisa, que é, eu posso ter a coisa mais legítima do mundo, mais normal, mas se não conhecer ninguém que me ouça do outro lado, não consigo lá chegar porque não há caminhos normais. O caminho é sempre feito por quem conhece. E esta segunda parte não tem nada de ilegítimo, quer dizer que nós não criámos os caminhos certos. E, portanto, é só aqui, eu acho que temos de ter cuidado nesta abordagem. Isto dito, devo dizer, portanto, volto ao princípio, acho extraordinário que a melhor proposta venha de um partido recém-chegado. Uma última nota de picardia, para um ausente, mas pronto. A coisa mais extraordinária que a mim me parece é o veto do Presidente da República às anteriores propostas, com um argumento que me parece absolutamente inverosímil. O Presidente da República votou dizendo, eu também devia estar abrangido. Se o Presidente da República queria estar abrangido, o Presidente da República tem assessores na Assembleia, na Presidência da República, que falam com o Parlamento regularmente. E, portanto, não tinha sido certamente difícil ter dito aos deputados, olha, incluam-me, ou no limite, ter aprovado a lei e dito, eu gostava muito que fizessem já a seguir uma alteração para me incluir. E, portanto, devo dizer que a mim me preocupa, e é aqui que está o meu problema, é que a mim me preocupa porque, custando-me a acreditar que a explicação seja esta, não percebo qual é a explicação para o veto. E isso a mim preocupa. E pronto, fico aqui. Acho que demorei mais 3 minutos do que devia. Desculpem. Sem qualquer problema. Muito obrigado aos dois. O público está feliz com as intervenções. Devo então começar por perguntar, apanhando já aqui o comboio em que o Henrique discordou da proposta do PAN e afirmou que pensa não caber ao legislador decidir quando é que existe conflito de interesses entre os clientes, se foi o que eu percebi bem. Eu gostava que a Inês desse o seu lado, ou o porquê de incluir isso na proposta, comentasse essa questão. Bom, antes de mais, felicitar também o Henrique pelos comentários que fez, evidentemente não concordando em tudo, é salutar em democracia também esta troca de impressões e não resisto aqui em retribuir a provocação, porque teremos todo o gosto em receber, por exemplo, os representantes do setor tauromáquico, sobretudo quando for para discutirmos a reconversão da atividade para modos que não impliquem sofrimento animal. Portanto, faremos Exatamente. Com gosto e iremos registar certamente no site da Assembleia da República essa, entre muitas outras reuniões,
que de alguma forma possam não acompanhar aquilo que é o nosso pensamento. Não será certamente por aí que não faremos o nosso trabalho. Mas brincadeiras à parte, esta questão do lobby, de facto, compreendendo aquilo que possa ser as críticas, por um lado, em relação aos conflitos de interesse, eles muitas vezes de facto estão patentes e parece-nos que de alguma forma este registro das entidades de alguma maneira também permite mitigar esta questão, mais do que ingerir naquilo que é depois a própria relação entre privados, não é isso de facto que se pretende com a iniciativa, mas destacava também aqui em relação a uma outra questão que foi mencionada, nomeadamente a questão do período de nojo, das incompatibilidades e impedimentos, que me parece que aquilo que está aqui em causa, e evidentemente que os titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, todos eles têm um antes e um pós a vida política e, portanto, seria até perverso se limitasse de alguma forma aquilo que é depois o seu exercício normal de uma profissão, com exceção, evidentemente, de alguns cargos, nomeadamente, tivemos aqui também de forma muito polémica a questão da nomeação do Centeno para o Governador do Banco de Portugal e, portanto, isto é um exemplo crasso daquilo que não deve acontecer no âmbito de conflitos e de potenciais interesses que possam existir, mas também temos outras situações, ou seja, aquilo que está aqui em causa na norma do PAN é a representação de interesses e não o exercício de determinados cargos, porque evidentemente que, falo por mim, eu sou jurista e, portanto, tenho uma profissão que está em suspenso por força destas funções e um dia espero, evidentemente, regressar à minha profissão e, portanto, com toda a naturalidade que isto acarreta. Agora, coisa diferente é, de facto, como és deputado e tendo em conta o estatuto que, de facto, a lei neste momento atribui aos ex-deputados e que nos permite circular livremente, até no acesso à Assembleia da República, portanto, parece-nos de facto contraproducente que não haja aqui uma salvaguarda em relação à representação dos interesses junto, nomeadamente das pessoas coletivas ou do Ministério, daqui também de órgãos que possam ter sido titulares. Estes aspectos parecem-nos de facto fundamentais para, de alguma forma, estamos a falar de um período também muito curto, de 4 anos, portanto, porque não colide com aquilo que é o exercício depois da profissão das pessoas, mas sim, de alguma forma, apazigua aquilo que possa ser de facto depois uma tendência de determinado tipo de contactos que se possam manter e que naturalmente com o passar deste tempo acabam por se perder e por não haver este conflito de interesses. Mas evidentemente que lá está, nós estamos a falar de um projeto que está a ser amplamente participado, ou seja, que é fundamental também que exista depois, e nós também queremos, evidentemente, essa mesma questão. Nós também falamos aqui na questão de haver audiências e diligências procedimentais inerentes a todo este processo e, portanto, não se esgota, evidentemente, nesta iniciativa legislativa, aquilo que possa ser afinar os tais mecanismos que possam, de alguma forma, não ser tão consensuais a este tempo. Agora, eu não resisto também aqui a comentar, porque o Henrique chamou a atenção para um aspecto também que iria comentar, porque há pouco não referi, que tem a ver com a questão do veto do Presidente da República. Efetivamente, aqui o Presidente não só destaca o facto de não ter sido abrangido por um lado, mas também havia aqui outras questões relacionadas com o próprio registro, nomeadamente a questão de invocar não se tratar do interesse principal, o que leva a exercer a atividade junto do titular do cargo político ou do cargo público. Aqui entramos, lá está, no tal domínio da opacidade e no domínio daquilo que possa, de facto, depois não surgir como a atividade principal, mas secundária. E é importante que, do ponto de vista interpretativo, estas questões estejam esclarecidas, mas concordo em absoluto com aquilo que o Henrique disse, ou seja, não seria isto certamente que inviabilizaria o diploma e, portanto, teria sido de facto interessante que se tivesse sido de alguma forma promulgado e permitido a sua entrada em vigor sem prejuízo de, tal qual como acontece com outra legislação, se pudesse depois revisitar e corrigir ou limar aquilo que pudessem ser aspectos menos consensuais ou até mesmo aspectos que com a prática pudessem vir a ser necessários de alterar. E em relação também àquela questão das autarquias locais, evidentemente compreendendo aquilo que possa ser a complexidade ou a dimensão mais pesada ou burocrática, nada impede que as autarquias, até por força daquilo que são também os princípios da transparência e os rankings também em que participam muitas das vezes, não criem mecanismos, evidentemente, de autoavaliação, de escrutínio e também de transparência pública. A participação, de facto, cidadã é fundamental, mas quando ela depois se confunde com o exercício do lobbying, aí efetivamente temos um problema e, portanto, este registro
ainda que não seja de âmbito nacional, mas que já de âmbito local, do ponto de vista das autarquias, parece-nos também absolutamente fundamental. Mas são algumas ideias, evidentemente, que nos parecem que de alguma forma podem facilitar aquilo que é as relações depois profissionais ou do exercício destes interesses, porque não se pode confundir efetivamente aquilo que é uma atividade normal, seja de advogado, e que o advocacy já não surge com a mesma conotação, evidentemente, seja lá está do lobby, para que não haja uma opacidade em todo o processo decisório, porque de facto são muitos os canais de contacto e de informação. Nos dias de hoje basta pensar que qualquer deputado ou qualquer eleito está nas redes sociais. Nós estamos à distância de um clique de qualquer concidadão que nos possa enviar uma mensagem e apelar a que efetivamente se faça um determinado avanço legislativo. E tendo em conta também esta proximidade, que é evidentemente muito saudável e desejável, o seu lado perverso é que também, sendo todos nós humanos, portanto, enquanto coletivo estamos sempre sujeitos ao bem e ao mal, e portanto, até para que também os próprios eleitos estejam protegidos, é importante que haja este mecanismo de transparência. Muito obrigado, Inês. Ok, se o Henrique quiser responder, não sei se há alguma coisa a dizer. Queria para concordar, isto vai ser meio amassado, vamos estar aqui em grande acordo. Para concordar no essencial, até porque da pergunta do Miguel e do que eu tinha dito, podia ter criado aqui alguma confusão. Eu não tenho a certeza, portanto, eu já não me lembro das várias coisas que vi. Aquele exemplo que eu dei da regulação dos incompatibilidades era na proposta do PS. Eu não tenho presente que isso esteja na proposta do PAN. O meu ponto era outro. E parece-te menos, mas se calhar é aqui um problema de juristas. Que é, eu acho que a legislação devia ser sobre a regulação da relação entre os decisores e os representantes de interesse, e não a regulação da atividade da representação de interesses. E agora, mas atenção, com uma nota apenas, porque aí eu concordo 100% com o deputado Inês Real. Uma das coisas que já aconteceu várias vezes foi, aproveitando para querer legislar sobre toda esta matéria, tudo, desde as das questões de transparência dos deputados, aos regimes de incompatibilidades e tal, cria-se um monstro impossível de legislar e, portanto, não se legisla nada porque não se consegue coisa nenhuma. Portanto, não é nada disso que eu estou a dizer, eu concordo completamente. A única coisa, eu chamaria a proposta, chamaria a legislação sobre a relação entre os decisores políticos e os representantes de interesse, porque o que eu estou a regular é quando eles entram à porta, eles, somos nós, como é que se portam. Ou seja, o que eu quero é saber, no fundo, o ponto é, o que nos preocupa a nós, cidadãos, é o que é que o decisor fez, no limite. O que não estou a dizer que seja amoral em relação ao quem influencia, mas o que nos preocupa a nós, cidadãos, é perceber o que é que aconteceu do lado do decisor. É por isso que eu acho que o foco está aí. O que não quer dizer que eu acho que eu estou a isentar de obrigações dos outros. Pelo contrário, registro de transparência, sanções para quem não cumpre, etc. Tudo isso de acordo com a questão das autarquias, absolutamente de acordo com a questão das autarquias, absolutamente de acordo com a ideia de primeiro faz-se o possível, depois faz-se melhor. Qualquer lei que nós tivéssemos seria melhor do que não ter legislação nenhuma. Diga-se uma coisa, isto faz-se. E quando eu digo isto faz-se, não estou a dizer que se faz uma ilegalidade, porque esse é outro equívoco que também há. Representar interesses em Portugal não é ilegal. Eu, aliás, agora quando começámos a conversar, fui à procura, eu já mandei em nome de um cliente meu um mail, e já nem estou a falar do Parlamento Europeu, que isso tenho que trabalhar com todos os grupos parlamentares. Já mandei aqui há uns anos, em nome de um cliente em Portugal, um mail para o PAN, para reunir com uma deputada do PAN. E ninguém me respondeu, obviamente, que horror, não pode, isto é proibido. Claro que não há. Era o que faltava, que uma empresa ou um setor empresarial não pudesse reunir com deputados. O que nos falta é que ambos gostávamos de poder ter isso registado em algum sítio e que um dia que nos perguntem, sim, não fizemos isto às escondidas, não podemos, não temos. E há aqui um aspecto, desculpem, mas pegar aqui porque eu acho que é interessante. Não há razão, não há nada de errado em eu, decisor, decidir em defesa de um conjunto de interesses. Isto é, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, que o governo português, quando está a legislar, beneficiando o interesse de determinadas indústrias, isto é, preocupado com o emprego, que essas indústrias existam. O que eu me preocupa é que o decisor o faça recebendo benefícios que não deveria, ou faça às escondidas beneficiando essas indústrias de coisas que não deveria beneficiar. Agora, eu quero que haja mais indústrias em Portugal? Quero. Quero que se crie um ambiente mais favorável às empresas? Quero. Somos capazes um dia de termos aqui entre nós os dois divergências sobre se isso significa
mais exigência ou menos exigência aqui ou ali, ótimo, mas que isso seja feito à transparência. O problema está aqui em nós cidadãos podemos avaliar. Portanto, concordando muito. Muito obrigado. Já agora, se me permitem, só mesmo no seguimento de uma coisa que o Henrique disse e que me parece muito importante também comentar, até para também se retirar o estigma que existe em cima daquilo que também é a atividade do lobbying, ou seja, se calhar noutros países já não existe, ou precisamente que existem estes mecanismos de transparência, esta atividade já existe encarada de uma forma mais natural, precisamente porque as pessoas dizem ao que vem, está publicitado ao que vem, porque grupos de interesses pode ser qualquer tipo de coletivo que, vamos lá ver, até pode representar, por exemplo, os direitos do consumidor ou a área da saúde, ou seja, não tem que ser encarado sempre como algo negativo, mas há de facto uma esfera de influência de um determinado coletivo no poder decisório naquilo que é a auscultação e o tomar conhecimento de um conjunto de preocupações que são trazidas a esta casa, não é, a este hemiciclo. E, portanto, não temos que olhar também só nesta perspectiva, de uma perspectiva negativa, mas efetivamente, o Henrique disse bem, quando entramos na esfera do retirar um benefício, aí sim estamos a entrar em fenómenos da corrupção, do favorecimento, de troca de interesses, portanto, há aqui efetivamente dimensões que têm que ser acauteladas, mas também para garantirmos os mecanismos de participação na vida política e na vida pública, também é importante, porque senão não retiramos também a carga estigmática que existe hoje, quando alguém ou representa alguma associação ou representa alguma entidade, ou até mesmo nós políticos, quando ouvimos frequentemente dizer pronto, que só vem para a vida política, portanto, quem de facto se presta a determinado tipo de coisas ou a determinado tipo de influências, o que de facto não é nem saudável em democracia, nem é assim que nós reconstruímos de facto uma maior abertura à cidadania na tomada também de decisão. Muito obrigado. Eu, antes de passar para as perguntas do público, vou fazer uma pergunta com várias componentes e penso que a resposta será adequada para os dois, não vou orientar para ninguém. No seguimento da intervenção do Henrique, surgiu uma questão que foi: o lobby poderá aproximar o cidadão comum da esfera política? E a segunda componente será que o lobby permite não entrar neste ciclo que eu penso que é, daqui que advém a polémica, que apenas cidadãos com mais posses ou possibilidades poderão então entrar nesta esfera em que tentam realizar tentam levar em frente os seus interesses? Quer que eu comece, Miguel? Ok. Eu vou às duas perguntas responder duas coisas. Primeiro, eu acho que sim, na relação à aproximação, acho que pode aproximar, mas confesso-lhe que essa não é necessariamente a minha primeira preocupação. Ou seja, eu acho que trazendo transparência ajuda que as pessoas olhem para a política com mais seriedade. Agora, reparo, eu acho que para aproximar os cidadãos da política há mil outras coisas importantes de fazer. Esta tem que ver com aproximar os decisores e quem tem interesses legítimos no processo de decisão, porque às vezes é uma questão de verdadeiramente de informação, isto é, o decisor precisa de saber que há coisas que não sabe. E eu também preciso de perceber o que é que me estão a exigir a mim, porque eu posso estar a ser regulado por uma razão e eu também devo saber. Portanto, a razão de ser, nós também não convém nós não cairmos numa ideia de que estamos sempre a fazer tudo para um bem, para aquele bem. Há outros bens úteis. Portanto, este aqui é, sim, acho que pode contribuir, mas acho que a razão principal é contribuir para melhor legislação e para mais transparência e melhor escrutínio da legislação. Em relação ao risco de quem tem mais dinheiro ou não, quem tem mais capacidade. Sim e não. A primeira resposta é, facilmente dizer, é evidente que com regularidade as grandes organizações terão capacidade de contratar melhores empresas, etc. Bom, em bom rigor, se pensarmos um bocadinho, as empresas grandes contratam melhores agências de publicidade, melhores advogados, melhores arquitetos para fazerem as suas sedes e por aqui fora. Agora, quanto mais plural for isto, mais provável é que eu dê acesso a outras representações. Porque a verdade é que, voltando a um país pequeno, as grandes organizações já têm um acesso facilitado.
Eu acho que se passa em Portugal o mesmo que uma vez me disse um funcionário da Comissão Europeia a um cliente que é uma grande organização em Portugal, mas que à escala europeia, enfim, não estará no 27º lugar, mas estará a meio da tabela. E que me disse, repare, o seu equivalente alemão, eu vejo, quer queira, quer não. Ele é enorme, eu vejo. Eu só vejo se vocês vierem cá. Portanto, o problema muitas vezes é que o interesse do grande, e eu não tenho nada contra os grandes, como imaginarão, mas o interesse do grande é visível. E o interesse de outro mais pequeno não é. E depois há o outro lado, aquilo que eu dizia. Há várias maneiras de fazer chegar a informação. Já agora, se quiserem, um bocadinho de história que ajuda, ou de prática. Há várias maneiras diferentes de fazer chegar, ou de fazer esta pressão, que é, por exemplo, em Bruxelas, a comunicação social é bastante irrelevante, porque os decisores leem os jornais da bolha de Bruxelas, mas têm noção de que os eleitores não leem. Ou seja, os dois jornais mais importantes em Bruxelas, o Politico e o Euractiv, só são lidos por vocês quando vocês estão a pensar nos temas europeus. O comum dos mortais não lê estes dois jornais, portanto, são aquilo que eu costumo dizer, dois jornais locais que calham ter a Angela Merkel e o Macron na capa, mas são jornais locais. Em Portugal é completamente diferente, isto é, um decisor sabe que uma entrevista de uma organização, que até pode ser uma organização pequena, mas tem uma causa muito interessante, dada ao público, tem imenso peso, tem provavelmente mais peso do que aquilo que diz uma grande organização que se calhar tem má reputação. Portanto, isto não é linear, é só aí que eu estou a querer chegar. Não é linear, mas é evidente que é provável que as empresas com mais dinheiro vão contratar os melhores advogados. Sim, mas daí não está provado que os melhores advogados, ou que têm reputação de melhores advogados, ganhem sempre. E, sobretudo, o que não podemos é, se nós criarmos um sistema em que não há advogados, então, de facto, são os que são mais visíveis pelo juiz. Usando aqui o jogo das imagens que usámos há bocado, bastante adequado agora. Inês, penso que terá também algo para dizer. Sim, bom, desde logo, em relação à primeira questão da aproximação ou não da vida política da parte dos cidadãos, eu aqui concordo com o Henrique, parece-me que existem outras ferramentas que permitem esta aproximação e que de alguma forma também se tem tentado procurar incentivar ao nível da Assembleia da República, desde logo o recurso ao Correio do Cidadão, em que diariamente qualquer pessoa nos pode contactar e escrever aos deputados no sentido de trazer as suas preocupações, também o próprio Parlamento dos Jovens, ou até mesmo aquilo que possa ser a ação no distrito. Portanto, há várias outras medidas, não obstante nós defendemos ainda que deve haver uma maior descentralização daquilo que é a ação da Assembleia da República e da aproximação, há efetivamente mecanismos que vão além da questão do lobbying. E como eu disse há pouco, o lobbying não resolve todos os males, digamos, da vida pública, nomeadamente aspectos, por exemplo, de corrupção, portas giratórias, por exemplo, de canais de influência ou círculos sociais. Mas há aqui um aspecto que entronca na segunda pergunta, ou seja, se de facto os cidadãos com mais poder financeiro ou as grandes empresas se acabam por conseguir de alguma forma levar mais adiante os seus interesses, aqui as assimetrias sociais, ou nomeadamente as socioeconómicas, claramente a percepção que tenho, até deste ano de experiência, claramente há uma maior capacidade de organização, de contratação, de organização dos próprios processos de contacto com a Assembleia da República, até noutras esferas, do ponto de vista daquilo que são também as candidaturas e os acessos aos fundos comunitários por sua banda, efetivamente, quanto maior é a dimensão de um determinado tipo de interlocutor, maior é a sua capacidade organizativa e de chegar à esfera do poder. E, portanto, não tenhamos ilusões, porque efetivamente isso acontece. Isso não quer dizer que, como em qualquer outra área, não tenhamos toda uma sociedade civil que tem uma força que muitas vezes tem e que não a utiliza. Dou-vos um exemplo muito claro. Quando nós começámos antes desta pandemia a ter os movimentos de estudantes a saírem à rua com a greve estudantil, isso não é uma forma de lobbying, bem sabemos, mas tem um poder tremendo a forma como a sociedade civil se organiza e mobiliza de forma absolutamente saudável e inorgânica, aqui não há qualquer tipo de regulação para ingerir, mas que chama a atenção do decisor político e que muito certamente passámos a ouvir no léxico das várias forças políticas e não apenas de partidos ecologistas como o PAN, a ação climática, a crise climática, a emergência, o salvar o planeta, a sustentabilidade. Reparamos frequentemente como virou o jogo e passámos a ter também na ordem política este tipo de interesses. Mas o problema lá está, o problema está quando não estamos a falar de movimentos inorgânicos, mas sim de movimentos bem estruturados, com outro tipo de poder e de influência, em que efetivamente ingerem no poder político.
E isso resulta muito claro em matérias como, por exemplo, a política agrícola comum, em que os fundos vão substancialmente para aquilo que são as grandes organizações de produtores, as grandes empresas, por exemplo, os produtores mais pequenos não têm a mesma capacidade de acesso, seja ele financeiro, seja ele técnico, por exemplo, aos fundos comunitários. Matérias, por exemplo, como o combate à crise climática, em que quando nós defendemos, por exemplo, o fim das isenções perversas, nomeadamente sobre o petróleo ou até mesmo a aviação e na navegação, o fim destas isenções, esbarramos sempre naquilo que são os conflitos de interesses, nomeadamente económicos e ambientais. É difícil depois de tornar isto palpável ou objetivo, mas a verdade é que nós bem sabemos que há uma esfera de influências que se move quando apresentamos alguma iniciativa legislativa e que sabemos que de alguma forma procuram obstaculizar estes avanços, sejam nestas matérias, ou seja matérias como, por exemplo, e na altura foi muito gritante, quando estivemos a legislar a lei da nacionalidade, e em que se mexia com a questão dos judeus sefarditas, por exemplo. De imediato se mobilizou determinado tipo de comunidades que representavam alguns interesses e que, de alguma forma, pediram reuniões, ser ouvidos por parte dos partidos políticos e que nós, de forma transparente, no caso do PAN, publicitámos sempre aquilo que pudesse ser não só esse tipo de reuniões, como também, evidentemente, aquilo que são estes contactos, mas bem sabemos que quando eles acontecem fora daquilo que é o palco político ou fora deste escrutínio mais visível, não é? Efetivamente pode resultar daqui que haja uma influência na decisão que muitas das vezes até pode não ser, digamos, deliberada, mas que, inevitavelmente, o facto de ouvirmos de alguns players em detrimento de outro podem desequilibrar os pratos da balança naquilo que é, de facto, os interesses em colisão. E, portanto, eu tendo a concordar com a questão que foi colocada, ou seja, acho que efetivamente isso acaba por resultar de forma gritante. Dou um exemplo muito claro. Nós tivemos o Orçamento Participativo Nacional e na altura ganharam duas iniciativas. Uma delas foi o Portugal Sem Touradas, que resultou do movimento inorgânico das associações de proteção animal, e outra era, por exemplo, para conseguir que a classificação das touradas como património material cultural. A verdade é que este movimento que se organizou e que normalmente parte de um setor que também tem o seu lobbying e que também tem beneficiado de muitos milhares de euros do erário público para manter a atividade viva, já recebeu o dinheiro para ter o seu projeto. E as associações de proteção animal até hoje, e nós já interpelámos várias vezes o próprio governo em relação a isto, não receberam, apesar de terem legitimamente ganho também aquele que foi a iniciativa do Orçamento Participativo Nacional, até hoje não receberam qualquer tipo de apoio ao projeto que apresentaram e que foi também vencedor. E isto mostra bem os desequilíbrios que depois existem e que muitas vezes andamos aqui em guerras ou demandas de David contra Golias, em que efetivamente importa equilibrarmos os pratos da balança. E a regulamentação do lobbying pode precisamente contribuir para isto. Ok, muito obrigado a ambos. E acho que agora passamos então para as perguntas do público e dou espaço aos mesmos. Claro que sim, Francisco Carneiro, faça favor. Obrigado. A minha pergunta divide-se essencialmente em duas partes e a resposta à primeira, pergunta que seria colocada ao Henrique, depois seria aplicada à pergunta para a Inês. Mas, essencialmente, para curiosidade e como premissa, o Henrique diria que o lobbying em Portugal acaba por ser mais eficiente ou é feito em junto de instituições como a Assembleia da República ou diretamente com o Governo ou com agências governamentais. E, neste sentido, a minha pergunta para a Inês seria se fará sentido, já que o Henrique levantou a questão de regulamentar ou de apresentar limites legislativos aos representantes de interesse, se faria sentido criar um sistema de policiamento ou monitoring interno, de certa forma, da própria relação da AR com o Governo, por exemplo. Miguel, quer fazer uma de cada vez, para darmos tempo a haver mais gente a perder a timidez, ou agregamos se houver mais Não. Eu acho que faz sentido responder, até porque as perguntas parecem ser algo complexas e podemos nos esquecer. Acho que Henrique pode responder, Inês também pode fazer a resposta e passamos então para o resto.
a resposta é mais ou menos simples no seguinte sentido. Em Portugal, o legislador é, por excelência, apesar de tudo, o Governo. Isto é, a Assembleia da República legisla muito menos e muito menos em detalhe. E, portanto, é mais frequente encontrar o Governo porque legisla mais e legisla muito mais em detalhe. Por outro lado, tem aqui um reverso da medalha, que é o Governo, ou seja, a administração pública, tem um conhecimento muito mais próximo do tecido social e económico, porque as várias direções gerais conhecem as realidades, muito mais do que os parlamentares. Portanto, eu diria, quando o Parlamento decide, pode ser muito mais necessário, porque isto não implica nenhuma falta de respeito, pelo contrário, mas compreensivelmente os deputados têm menos conhecimento técnico, muitas vezes, sobre aquilo que estão a regular, e, portanto, pode às vezes ser mais necessário para levar informação, mas há muito mais legislação feita na Assembleia. Uma nota curiosa é, uma das poucas coisas, às vezes, na discussão europeia que não se tem presente, é que, por exemplo, o Parlamento Europeu deve ser dos parlamentos com mais poder que há. Na Europa, eu diria que, dentro da União Europeia, ainda por cima o Reino Unido já não está, é de longe o Parlamento com mais poder, porque quase todo o processo legislativo europeu é um processo de codecisão. Quase todo. Há umas áreas que ainda não somos. Mas a grande parte do processo legislativo europeu é de codecisão, o que significa que o Parlamento Europeu tem um peso no processo de decisão europeu que a Assembleia da República não tem, levantando este problema que os deputados europeus, obviamente, não só não têm que ter mais conhecimentos técnicos do que os deputados nacionais, como ainda por cima, uma coisa é ser de Aveiro e ter uma noção do que é a realidade em Beja. Outra coisa é ser da Lituânia e perceber o que é que se passa na Grécia. Obrigado, sim. Inês, acho que passo-lhe a palavra. Então. Sim, desculpa. Sim. Se puder, então. Bom, aqui em relação às duas questões, por um lado, dar aqui nota, até no seguimento do que o Henrique disse, que há um ritmo legislativo diferente entre o Governo e a Assembleia da República e também um nível de detalhe, muitas das vezes, sobretudo a nível de regulamentação, mais do que se calhar a nível dos projetos de lei, mas que também não podemos ignorar aqui que o acesso à informação por parte do Governo, nomeadamente os estudos que são realizados, a informação emanada da administração pública, é evidentemente muito mais completo e complexo do que aquele que muitas vezes é feito chegar ao Parlamento. Dou-vos um exemplo muito claro. Nós estivemos recentemente a ter as reuniões por causa do Plano de Recuperação e Resiliência, conhecíamos as linhas gerais do plano, mas o plano nunca foi formalmente entregue à Assembleia da República, isto antes de estar em consulta pública, antes de ser entregue à própria União Europeia. Portanto, há aqui de facto muitas vezes uma desigualdade na informação, o que também não nos permite acompanhar quer os próprios mecanismos que antecederam a decisão. Um exemplo claro também numa situação semelhante. Agora o processo, por exemplo, de recuperação da TAP. Há informação estratégica da própria empresa, à qual, por exemplo, os partidos políticos não estão a ter acesso e, portanto, também não tivemos acesso ao ao plano de recuperação e à reestruturação da empresa e, portanto, há aqui de facto uma relação desigual em que nem sempre está garantido o direito de oposição de forma plena, tal e qual como resulta da Constituição e da legislação especial em vigor. E, portanto, talvez isto aqui muitas das vezes diferencie aquilo que é o ritmo legislativo ou então uma legislação mais fina, até diferenciada pelos próprios poderes atribuídos à Assembleia e ao Governo. Por outro lado também, em relação à questão da monitorização interna, parece-nos que sim, que faria todo o sentido um controle, e o PAN defende que seja a entidade da transparência. Este mecanismo permitiria, por exemplo, melhorar práticas internas e que podia até ser previsto em códigos de conduta, por exemplo, mas que na Assembleia da República faz-nos todo o sentido que esta entidade, por excelência, fosse efetivamente a entidade da transparência, precisamente para que o controle não seja apenas externo, mas também interno. Sem com isto entrarmos, evidentemente, num Big Brother. Também não temos que ter aqui um chapéu, digamos, de suspeição, mas lá está, havendo estes mecanismos mais abertos, facilmente se consegue, de facto, depois escrutinar aquilo que é o trabalho. Algo tão simples como o registro das reuniões que são feitas e destes contactos que são feitos, a par, lá está, da tal plataforma externa de registro nacional, permitiria colmatar em grande medida estes aspectos que aqui estamos a falar. Mas sim, e empoderar, evidentemente, os mecanismos de transparência. Vou passar então a palavra ao Alexandre Santos, que tem a mão levantada e quer realizar uma questão.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, à assistência e também ao painel e ao moderador. Obrigado por estarem hoje e este contributo tem sido muito importante para mim ao longo da sessão. As vossas diferentes visões ajudam-nos a perceber alguma coisa neste tema. A minha questão é sobre a indústria farmacêutica, que é o que temos em voga hoje nos assuntos do dia, graças à pandemia que nos assola. Já em 2014, quando tivemos o caso da epidemia do ébola, muito foi acusado a parte do setor do lobbying de interferir no erário público, até porque quando nós vamos a nível europeu, e agora falando a nível europeu, o lobbying ajuda muito a que o orçamento seja distribuído de certa forma para as indústrias farmacêuticas investirem na parte da saúde pública, muitas vezes com a desculpa do interesse público, mas muitas vezes esse orçamento acaba por ser desviado para financiar projetos em áreas que são, no fundo, comercialmente mais rentáveis. E isso aconteceu, por exemplo, na epidemia do ébola, e estamos a ver isso agora na pandemia do Covid-19, que é a investigação, no fundo, só chegou depois da epidemia e da pandemia declaradas. Ou seja, o que vimos foi, olhando para trás, o orçamento acabou por ser desviado em função do lobbying, que não estou a duvidar da legalidade ou dos preceitos que foram seguidos, mas sim, o orçamento foi desviado para uma parte que era comercialmente mais rentável para a indústria farmacêutica e não para outros setores que neste momento pudessem ser, neste momento, ou então em 2014, na altura do ébola, fossem mais necessários para a investigação e que nos ajudassem a combater melhor a pandemia. Neste sentido, a questão que quero fazer aos dois é perceber qual é a vossa posição em relação a esta situação das indústrias farmacêuticas e em que parte é que o lobby não se torna tal coisa como é o tema do nosso debate de hoje, uma oportunidade ou um prejuízo, no sentido da saúde mundial, que é um bem que deve assistir a todos. Desculpem, estava à espera de uma resposta, mas penso que Henrique e Inês, não sei se têm alguma preferência. Como preferirem, é igual. Ok, então Inês, já que falou, acho que vai ter que ficar. Bom, esta é uma questão um bocadinho de facto complexa, porque temos aqui entrelaçadas questões de saúde pública, não é? E aqui acho que daria pano para mangas falarmos na questão deste surto, que tem uma dimensão global e que de facto, se há alguém que vai sair reforçado desta crise socioeconómica, são de facto as grandes farmacêuticas e também, evidentemente, países como a China, mas isso seria todo um outro debate que de alguma forma também vai um bocadinho ao encontro daquilo que é o lobby da indústria farmacêutica. E recordo, por exemplo, que nós tivemos recentemente a preocupação, logo quando surgiu o vírus, aliás, logo quando a primeira fase do confinamento, as farmacêuticas já estavam a pressionar a União Europeia para, de alguma forma, por exemplo, poderem estar isentas em matéria da ação das vacinas, portanto, isto seria, de facto, é algo muito complexo de resolver. Se calhar, felizmente, para países como Portugal e também para o próprio projeto europeu, é importante que tenha ficado nas mãos da União Europeia esta possibilidade de negociação em torno das vacinas, não só porque lá está, há mecanismos de transparência lá que cá não estão aplicados, mas também porque estamos aqui a falar de alguns gigantes e que, de facto, todo este processo, com a sua complexidade, é importante também, tendo em conta os riscos que estão aqui envolvidos, que tenha sido a União Europeia e não, de facto, aqui os Estados-membros a fazerem esta negociação. Mas nós também sabemos que este lobby existente da indústria farmacêutica, junto também da própria União, acaba por também de ser muito expressivo e, portanto, a velocidade a que este processo de alguma forma pode correr e também os regimes da própria compensação não deixam de ser preocupantes. A uma escala mais nacional. Há aqui mecanismos que também foram importantes ao longo deste processo, nomeadamente aquilo que possa ter sido as limitações colocadas para a especulação dos preços e também para que possa, de alguma maneira, não haver, pois, escassez de equipamentos de autoproteção, mas esta questão também nos leva aqui, para além daquilo que possa ser a influência destes lobistas, destes grandes lobistas, também nos leva aqui a questões profundamente ideológicas, como, por exemplo, a intervenção de mais ou menos Estado. E, portanto, e aqui, de facto, as marcas identitárias de cada força política podem, de facto, aqui entrar aqui um bocadinho em jogo.
Agora, quando nós estamos a enfrentar uma pandemia global que afeta a saúde humana da forma grave como esta pandemia tem afetado, evidentemente que tem que haver aqui uma maior intervenção do Estado, nomeadamente em matéria social e em matéria de Serviço Nacional de Saúde, e evidentemente de afronta àquilo que possam ser os interesses, sejam eles mais ou menos transparentes destes diferentes lobbies, porque claramente com a economia mundial praticamente parada ou em suspenso em alguns países, evidentemente que houve uma devastação da nossa economia, mas sabemos que estes setores certamente não serão prejudicados. E depois também existem aqui outras matérias de profunda opacidade, que também não é este que nos traz aqui ao debate hoje, mas que não posso deixar de referir, relacionadas com a recolha da ADN do ponto de vista global, e sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos isto tem muito mais peso e tem um debate muito mais aprofundado do que tem, por exemplo, em Portugal, e lá está depois a questão da própria ingerência e quem são as farmacêuticas ou quem são as empresas que estão depois a atuar e a fazer esta recolha. Para os Estados Unidos este debate tem muito maior profundidade, até porque não querem depois que estes dados possam ir parar às mãos da China, por isto só para dar aqui um exemplo, são se calhar preocupações que só muito marginalmente aqui em Portugal é que são ainda faladas, mas que lá está o lobby depois das farmacêuticas pode de facto levar a que tenha um peso maior naquilo que é a decisão depois do poder legislativo ou governativo. Agora, de facto, esta opção que se deu de ser centralizado na União Europeia, de não haver uma exclusividade a nível das farmacêuticas e das vacinas que estão colocadas no mercado, tendo evidentemente os critérios da certificação em mente, acaba por mitigar aquilo que pudesse ser estes efeitos, não é? Mas acredito que de facto há aqui um debate mais aprofundado em torno das farmacêuticas, nomeadamente do peso que têm na própria indústria, basta ver, e aqui não apenas nas farmacêuticas, mas a nível dos antibióticos em outras áreas, a própria produção, por exemplo, pecuária, a própria agricultura, portanto, tudo aquilo que possa ser também relacionado até mesmo com a medicina veterinária, há aqui de facto um peso muito, muito significativo, em que aliada a um problema de saúde, normalmente vem a cura, mas as duas faces da moeda costumam ser as duas muito pouco transparentes, ou pelo menos vêm ambas acompanhadas, passa a expressão se calhar não muito feliz, pelo menos de uma máscara, que não é uma máscara que protege a nossa saúde, mas uma máscara que não permite ver aquilo que muitas vezes são os interesses velados por detrás destas grandes indústrias e destes grandes gigantes. Obrigado, Inês. Henrique, passo a palavra. Obrigado. Eu vou aproveitar a pergunta do Alexandre porque eu acho que facilmente a cruzo com a pergunta que a Catarina pôs no chat, que tinha que ver com se havia algum interesse que eu não representasse enquanto representante de interesse e se, por outro lado, quando estive ou se estivesse do lado do decisor, se havia algum com quem não respondesse. Eu acho que isto, posso aqui cruzar isto tudo para dizer que eu acho que, Alexandre, se nós voltarmos à ideia de que lobby é interesses legítimos. Por interesses legítimos, eu insisto nesta ideia, são atividades que são legais. Okay? Eu resumo, interesses legítimos são atividades que são legais. Portanto, as farmacêuticas são empresas legais, podem fazer, podem estar. Interesses legítimos apresentarem as suas posições. Eu dir-lhe-ei, acho ótimo que elas falem com os decisores. Agora, eu quando quero saber o que é que uma determinada indústria europeia pensa sobre legislação europeia, vou ao site dela ou da Associação Europeia do Setor e vejo o position paper que ela pôs sobre um determinado tema. 80% das vezes começa por dizer que concorda com a posição, com o objetivo da União Europeia, mas. E eu depois no mas vejo onde é que estão os interesses deles. Isto para mim é absolutamente legítimo. Depois parte do que o Alexandre disse, eu suponho, acho que a Inês apontou bem, há aqui uma dimensão muito ideológica absolutamente razoável. O Alexandre, o Miguel, a Inês e eu provavelmente teremos opiniões diferentes, convergentes ou não, sobre como é que se deve regular a indústria farmacêutica. A única coisa que eu gostava, e acho que é esse o nosso ponto aqui, que estivéssemos de acordo, é que quer os doentes, quer a indústria farmacêutica, quer organizações não governamentais, devem poder falar com os decisores. E nós, espectadores, isto é, nós eleitores, devemos ter um conhecimento tão transparente quanto razoável desse exercício. E, portanto, este é um aspecto. Depois, o que é que pensamos que deve acontecer, ou como é que avaliamos o que acontece, são coisas substancialmente diferentes. Isto pega com outra questão pelo quê? Sim, eu tenho duas regras. Uma é no escritório, a todas as pessoas que trabalham comigo, costumo dizer que qualquer um deles tem antes de a possibilidade de ir embora, se quiser, como é evidente, mas dos clientes que nós temos, pode indicar
norma tem sido que não queira porque se sente incomodado. E já me aconteceram coisas absolutamente surpreendentes. Já houve uma pessoa que era uma área que jamais me ocorreria que alguém se pudesse incomodar com esse assunto. Mas pronto, para aquela pessoa aquilo era uma questão muito importante do ponto de vista ideológico e, portanto, não estava disponível. Eu, enquanto empresa, há várias coisas que não aceitaria, mas aqui não é muito semelhante com a advocacia. Eu tenho que acreditar em duas coisas, que o interesse que eu represento é legítimo, não são só duas coisas, tenho que acreditar que é legítimo, que é sério no que está a dizer, isto é, que a informação que transmite é séria e que é razoável que ele seja ouvido. Eu não tenho que achar que se tem que legislar como ele quer. Eu não sou um partido político. E, portanto, o que eu tenho é que achar que este interesse é legítimo ser apresentado. Há uns que eu não teria, mas, por exemplo, na minha área, se calhar porque tenho mais propensão para isso, há vários, eu muitas vezes penso em Estados, eu dou-lhe um exemplo, eu não me imagino representar os interesses da Rússia ou do Irão, porque muitas vezes os Estados contratam interesses. Não tenho muitas indústrias com as quais tivesse, por princípio, objeção, porque eu acho que falar não faz sentido ser proibido e, portanto, tenho aqui uma questão de fundo. E por isso, a resposta ao resto da pergunta da Catarina, que é, eu do lado do decisor dificilmente me recusaria a receber alguém, a menos que fosse ilegítimo. Isto era, por isso é que a brincadeira comecei por dizer aquela história das associações de touradas e o PAN. Provavelmente não faz muito sentido a ambas as partes. Agora, nenhuma das duas deve considerar território inaceitável. Ok, perfeito. Acho que Alexandra... Já agora, se me permitirem também comentar esta questão, desculpem, mas estas conversas são um bocadinho como as cerejas, e de facto aqui na questão da representação de interesses, eu acompanho bastante aquilo que o Henrique disse, ou seja, há de facto aqui uma necessidade de nos identificarmos, evidentemente, com aquilo que estamos a representar, mas é importante de facto que estes mecanismos de transparência sejam presentes. E dou-vos um exemplo. Eu, antes de estar aqui na Assembleia da República como deputada, eu fiz parte de várias associações de proteção animal, ou seja, eu representei já movimentos. Agora, o que é que de facto é importante que as pessoas saibam para lá destas paredes deste hemiciclo? Que esta informação esteja de facto registada, por exemplo, quando nós fazemos o nosso registro como deputados, consta lá todos os cargos e órgãos sociais onde eu fui parte, fossem eles ou não remunerados, porque mesmo não sendo remunerados, evidentemente que existe dentro daquilo que é o meu próprio ADN, dentro daquilo que é a minha própria, digamos, simpatia ou aptidão para determinado tipo de temáticas, matérias que de facto acabam por me ser muito caras e é importante que as pessoas saibam que essas mesmas matérias, ou que dentro daquilo que é o próprio percurso dos deputados, que aqui estão na Assembleia da República, tudo isso fez parte. E, portanto, em alguma medida, a legislação também já dá alguma resposta a isto. Agora, aquilo que é importante é, durante todo o percurso que aqui estamos, e quando saímos daqui, que não se perca, de alguma forma, este rastro, digamos assim, porque acabamos sempre por estar sujeitos a várias influências no dia-a-dia e por, se calhar, mais facilmente, aquilo que é visível não é escrutinado, mas aquilo que está invisível de facto acaba por não ser. Agora, e concordo em absoluto com o Henrique, é fundamental fazermos este exercício de ouvir sempre ambas as partes. Isso tem sido, por muito que possa parecer estranho, tem sido de facto um exercício que temos procurado fazer, porque só assim podemos tomar uma decisão consciente e informada. E, portanto, acho que isto devia ter uma naturalidade que hoje em dia ainda não tem. Obrigado. Alexandre, a tua pergunta está respondida? Sim. Só queria se calhar acrescentar aí na sequência da pergunta que eu fiz, mais especificamente, quando nós temos em relação à legislação e àquela que se quer fazer dentro do nosso país e mesmo a nível europeu, quando o lobbying, seja por exemplo agora nas alterações climáticas, seja agora principalmente com a pandemia na área da saúde, ultrapassa certos princípios da proteção internacional dos direitos humanos, até que ponto as violações, ou seja, até que ponto o lobbying às vezes não é cúmplice destas violações que às vezes estão encobertas e até que ponto a legislação não deve chegar aí. Santos, deixa-me aqui ser provocador, sem perdermos de vista que o Joel Santos está, sem perder de vista que o Joel Santos está ali há imenso tempo com a mão a querer entrar na conversa. Mas veja uma coisa, quem é que decide se são violadores dos direitos humanos? É o Alexandre, sou eu, ou é a possibilidade de levarmos isso à discussão nos fóruns próprios?
Porque eu acho que nós temos de ter muito presente esta diferença substancial entre as nossas convicções, e isso não quer dizer que estão todas certas. Esperemos que naquilo que nos divide, e há de haver imensas coisas de certeza, o Alexandre acha mesmo que está certo e eu acho mesmo que estou certo. Isto não são águas mornas tudo. Agora, o ponto é, eu quero é não achar que não lhe é legítimo apresentar. O que não quer dizer que o Alexandre não chegue à conclusão no momento que diz sim, recebam as indústrias farmacêuticas, mas depois de terem recebido isso tudo, caiam em cima delas. Amanhã nacionalizam-se todas e corta-se o dedo mindinho de cada um. Eu estou a brincar com esta pessoa intencional. O que eu quero é que isto seja, as duas coisas têm que ser possíveis. Isto é, esta sua decisão legislativa, imagino que é um deputado, vai nesse sentido. Mas isso não pode impedir que quem tem um interesse, uma posição diferente da sua, represente. O que não quer dizer que eu depois não diga, eu posso dizer, é uma vergonha, porque os decisores políticos, há bocado falou-se de uma coisa que eu acho que é uma questão interessante, os interesses económicos e os interesses ambientais. E eu depois posso chegar ao fim e eu ser dos que dizem, quer lá saber da economia, o ambiente vale mais, ou ser dos que dizem, quer lá saber do ambiente, a economia vale mais, ou, se me perguntar a opinião, ser um bocadinho sensato e cruzar as duas coisas. Mas enfim, o que me interessa é que eu possa dizer, estes decisores só pensaram num dos lados. Ou seja, eu não quero acabar com essa possibilidade, porque eu não vou nunca acabar com essa possibilidade, eu quero é poder avaliá-la, e acho que temos que ter muito presente essa distinção, porque ela é essencial. Bom, eu aqui trazer só uma visão em relação à pergunta que o Alexandre colocou. Nós não nos podemos esquecer que, quando falamos de direitos ambientais, também estamos muitas vezes a falar de direitos e interesses difusos. Portanto, o ambiente, infelizmente, não tem como se defender a si próprio. E, portanto, há aqui claramente uma batalha desigual. Portanto, o ponto de partida daquilo que são os interesses económicos defendidos pelos representantes não é igual ao ponto de partida dos ativistas, por exemplo. E posso-vos dar um caso que em Portugal é gritante e que o PAN também está a trabalhar para alterar, que é a questão dos denunciantes. Pego no caso do Arlindo Marques, se recordarem no caso do Guardião do Tejo, o Arlindo Marques viu contra si ser colocado uma série de ações, que algumas ascendiam a alguns milhares de euros, e isto muitas vezes constitui uma ferramenta, lá está, são fenómenos que lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos, acabam por ser muito comuns, mas que cá muitas vezes não acontecem, acabam por ser ferramentas que tentam de alguma forma ser dissuasoras daquilo que é depois o poder, lá está, de um cidadão só perante o dito gigante, não é? E, portanto, há aqui de facto matérias que o lobbying por si só não resolve, por exemplo, o estatuto do denunciante. E também, quer no aspecto ambiental, quer na própria proteção animal, porque nos Estados Unidos temos o fenómeno das HH Gloss, em que também, de alguma forma, tentam bloquear as denúncias que são feitas em matéria de maus tratos, por exemplo, aos animais. E, portanto, nós estamos a trabalhar nesta proposta que visa precisamente proteger e salvaguardar, criar mecanismos mais rápidos de julgamento para proteger estas pessoas. Precisamente porque lá está, se está em causa aquilo que é o nosso bem comum, a nossa casa comum, e descargas que são feitas reiteradamente, por exemplo, para um rio, que tem impactos na saúde pública, nos ecossistemas, na perda de biodiversidade, tem que haver mecanismos que claramente não é apenas o lobbying e a regulamentação do lobbying que vai resolver. E, portanto, temos que ter essa consciência. Por outro lado também, se estamos aqui a ter em causa também interesses que muitas das vezes acabam por prevalecer face aos direitos humanos, e dou um exemplo que não se passa no nosso país, mas que é gritante do ponto de vista do Brasil. No Brasil, a questão, por um lado, da floresta da Amazónia, com o desmatamento, e aquilo tem sido uma guerra e um braço de ferro entre os produtores, entre o agronegócio e não só as populações indígenas e também a devastação da Amazónia. É evidente que, num caso, num Estado como o Brasil, dificilmente uma lei de regulamentação do lobby resolveria este problema tão complexo e tão profundo como é as malhas de corrupção que atingem patamares que não se comparam com os nossos países e que infelizmente marcam bastante o governo brasileiro. Mas, por exemplo, a comunidade internacional também tem aqui um papel muito importante e todos nós queremos, de facto, por exemplo, lá está a proteger interesses ambientais, se calhar os interesses ambientais e a proteção ambiental têm que passar também a ser, do ponto de vista económico, desafiante, tem que passar a ser também uma oportunidade, a chamada economia verde também tem que ser incentivada para precisamente conseguirmos que hajam aqui oportunidades do ponto de vista da rentabilidade que não acontecem hoje em dia e que podem de alguma forma mudar este paradigma dos próprios interesses em que vêm atrás.
ou quando falamos, por exemplo, numa pandemia e no que tem sido a gestão absolutamente desastrosa no Brasil do contexto sanitário, em que chega a ser quase um crime contra a humanidade, aquilo que o Bolsonaro tem feito, e aqui perdoem-me a franqueza, mas não consigo de facto deixar de o dizer, é de facto criminoso aquilo que está a acontecer. E aqui lá está. Certamente que nem os lobbies da indústria farmacêutica, porque também não têm nada a ganhar com isto, têm funcionado, nem aquilo que é o interesse comum do ponto de vista dos direitos humanos, e portanto muitas das vezes há mecanismos que falham e que claramente não é com esta matéria que aqui estamos hoje que o resolvemos. Agora, é evidente que é um passo entre muitos que têm que ser dados e conjugados para se conseguir salvaguardar, acima de tudo, não só direitos humanos, a proteção ambiental, que lá está, por ser algo tão subjetivo e difuso, muitas das vezes acaba por estar mais enfraquecida, ou até mesmo a nossa relação com outros seres vivos, nomeadamente os animais, que também não têm voz e que claramente aqui o beneficiário direto acabam por não ser as pessoas e, portanto, acaba por estar menos presente o lobbying, se calhar, nestas áreas do que estão marcadas em outras atividades, como nomeadamente as económicas ou as farmacêuticas, entre tantas outras indústrias. Obrigado, Inês. Aproveito então já agora para dizer algo que ia dizer no bate-papo. Só vamos aceitar então mais a pergunta do Joelson, porque o tempo urge e já é tarde. Por isso convido pessoas que tenham outras perguntas ou observações a deixá-las no bate-papo para que, por exemplo, na resposta à pergunta do Joelson, os oradores possam pegar ou tocar nesses pontos. E então passo a palavra ao Joelson. Muito obrigado, Miguel, e muito obrigado aos nossos oradores. Estão a ouvir-me? Ok, então, tenho duas perguntas. Então, eu acredito na organização, mas por que é que uma empresa e uma organização pode pedir uma sessão com um legislador e não um indivíduo? E outra é sobre... a segunda é... temos tido proposta do PSD que determinam que os titulares de cargos públicos e políticos devem declarar ligações a organizações como a maçonaria e a Opus Dei, mas se temos em conta que alguns deputados, ou a grande maioria deles, já vão lá para defender os seus interesses, será que o que é que esta lei vem a... O que é que esta lei vem a melhorar? Era tudo. Penso que posso passar a palavra aos oradores, Henrique, parece-me que... Eu acho que até porque suspeito em relação à segunda pergunta do Joelson, a Inês terá muito mais a dizer do que eu. Deixem-me aqui, em relação à pergunta do Joelson, eu tentei no começo dizer alguma coisa sobre isso, que é, se eu pensar no lobby como uma representação de interesses, o que eu estou a dizer é que acho que entidades que são afetadas, positiva ou negativamente, por um processo legislativo, devem poder falar com o legislador. Eu acho muito importante termos presente que é isto que eu estou a dizer, não confundir com o legislador deve decidir como eu quero, ok? E, portanto, o cidadão individual tem 1000 formas de se expressar, mas dificilmente representam um interesse específico, a menos que alguém esteja a fazer uma lei que acerte em cima de mim exclusivamente, não é? E então aí temos outro problema. Portanto, em princípio, quando estamos a falar da representação de interesses, estamos a falar desta forma. Os cidadãos, eventualmente, têm imensas formas de expressar. Começam no voto, coisas que as organizações empresariais não têm, não votam enquanto empresas. Começam no voto, têm direito de manifestação, têm cartas que escrevem, há imensos mecanismos de expressão. E é evidente que, no limite, eu acho que se eu mandar um mail enquanto cidadão para um decisor a dizer eu sei imenso deste assunto, ou estou muito incomodado, o decisor é capaz de dizer, olha, se calhar este caso quero ouvir. Agora, eu não estou particularmente preocupado com isso, porque eu acho que os cidadãos têm mecanismos para se fazer ouvir. Se me dissesse, Joelson, mas é que não há mecanismos para ouvir, mas há direito de petição, há uma quantidade de mecanismos. Aqui o que estamos a falar é entidades que representam interesses que estão legítimos, e por isso é que eu insisto muito na questão da legitimidade, serem atividades aceitas, etc., poderem ser ouvidos. Mas insisto muito na questão, não é para decidirem como eu quero, é para sabermos. Agora,
Deixem-me aqui, faço assim aquelas coisas, deixar uma bomba e depois ir embora. Comentar em relação à questão da maçonaria, eu devo dizer, é irrelevante da minha opinião para a história, porque não sou legislador e portanto é um bocadinho irrelevante. Enquanto eleitor, tenho mixed feelings sobre isto. Por um lado, porque organizações secretas e decisores políticos me fazem alguma confusão. Por outro lado, a ideia de que nós temos que espiolhar tudo sobre os decisores também me incomoda muito. E, portanto, devo-vos dizer que estou aqui para ser convencido. Estou literalmente a ouvir o debate para ser convencido, porque há dois valores para mim aqui muito importantes que me preocupam e que eu acho que estão aqui em sincera atenção. Agora, portanto, aqui é só meia bomba, porque não é meia bomba, porque isto estará habituado a Inês a ter que representar esta ideia. Deixem-me dar o exemplo daquela questão do ideológico, o que é que gostamos, o que é que não gostamos. A propósito há pouco do Brasil e da floresta da Amazônia. Eu não tenho a menor dúvida que há pessoas que se opõem, por exemplo, ao acordo do Mercosul porque genuinamente acham que a desmatação da floresta da Amazónia é feita por empresas que depois vão aproveitar o acordo do Mercosul para exportar e, portanto, querem com isto sancionar esse exercício. Eu não estou a duvidar disso, mas tenho a certeza que há quem seja contra o acordo do Mercosul e invoca a desmatação da Amazónia para defender um outro interesse que tem e que é legítimo, que são nomeadamente os agricultores europeus. Em particular, tem acontecido muito entre os agricultores franceses e os agricultores irlandeses, que têm áreas de produção ou produções que são particularmente afetadas se houver um acordo do Mercosul. Ora, onde é que eu quero chegar com isto? É que é legítimo os agricultores franceses e irlandeses terem este interesse. É legítimo quererem que não haja o acordo do Mercosul e é legítimo invocarem um facto lateral para conseguir um resultado que lhes interessa. O que eu quero é ter isto tudo em cima da mesa para depois eu poder tomar a decisão. Volto ao meu princípio de há pouco. Tudo isto é legítimo. O que eu quero é que depois o decisor, no limite, como é um acordo que pode precisar da aprovação dos parlamentos, os deputados do PAN na Assembleia da República vão ter que olhar para este fio completo e decidir em função das várias peças. E, portanto, o que eu quero é que elas estejam cá fora à mostra. Portanto, eram estas duas coisas. E, portanto, se calhar, tentando rematar um pouco aquilo que eu andei aqui a dizer, eu olho para a regulação da relação entre os decisores e os representantes de interesses um pouco como a ideia do Código da Estrada. O Código da Estrada não impede, que haja acidentes, nem impede que haja violações do Código da Estrada. Agora, é a única maneira para, tentarmos ordenar isto e aqueles que querem cumprir saberem o que é de cumprir. Portanto, são as duas, o ponto é este. Sem isso, nós não nos podemos organizar os que quisermos e, de facto, isto é o caos. O que não quer dizer que não haja violação e que não quer dizer que depois não possamos andar atrás de uns e não conseguir apanhar todos, mas são coisas diferentes. E acho que com isto espero ter resumido. Inês, acho que posso passar-lhe a palavra, sim. Se puder, então. Bom, em relação a esta questão, duas situações completamente distintas. Por um lado, em relação àquilo que possa ser uma empresa poder contactar a Assembleia da República e um cidadão não o fazer, conforme já tivemos aqui a oportunidade de referir, há de facto vários mecanismos de participação cidadã, seja com esta ferramenta do Correio do Cidadão. Aliás, qualquer um de vós que está aqui a assistir a esta conversa pode, por exemplo, ir à Assembleia da República, selecionar o deputado que querem contactar e enviar-nos uma mensagem trazendo as vossas preocupações, as vossas angústias, sugestões de alteração legislativa, até mesmo por vezes ofensas e elogios, e portanto estamos à distância de um clique para sermos contactados nas diferentes dimensões do nosso trabalho e ação política. Por outro lado também, se há a ferramenta que me parece empoderadora e extremamente importante de utilizar por via daquilo que é a cidadania ativa, é o direito de petição e também a iniciativa legislativa de cidadãos, que infelizmente o direito de petição foi limitado no âmbito daquilo que são as petições levadas a plenário com proposta do PS e do PSD, que aumentou o número de assinaturas exigidas para ser discutido em plenário, a contraciclo daquilo que é de facto o REP lançado até pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que apela a que exista uma maior participação cidadã e também uma descentralização do poder decisivo e maior proximidade com as bases comunitárias e, portanto, nós não
acompanhamos esta proposta, porque de alguma forma pensamos que fragiliza aquilo que é a dignidade que devem ter as petições de ir a plenário serem debatidas, porque é lá que é o hemiciclo, é lá que se faz de facto a legislação, e não obstante em comissão se discutir em especialidade os diferentes aspectos da legislação, também os cidadãos, quando nos trazem uma preocupação, devem de alguma forma ter acesso também ao plenário. Nesse sentido também, parece-nos que é uma não questão, ou seja, mesmo nas audições do processo em especialidade, vamos imaginar que existem especialistas numa determinada matéria. A Assembleia ouve, ou seja, nós podemos propor que ao invés de ser uma determinada associação, vamos imaginar, ao invés de ser a entidade para a transparência, por exemplo, para além da entidade para a transparência, ser ouvida no processo, por exemplo, da regulamentação do lobby, nós podemos propor perfeitamente que o Henrique, na sua qualidade de professor e também de especialista em matéria de lobby, seja ouvido na comissão. E normalmente estes pedidos são consensualizados entre as diferentes forças políticas e ouvimos diferentes personalidades que possam trazer o seu conhecimento à comissão. Há petições, por exemplo, em que há esta audição, e bem sabemos que aqui já resulta um bocadinho mais de um coletivo, mas que também partem de casos concretos e que acabam por, de facto, fazer aqui avanços. Dou-vos um exemplo, ainda agora, recentemente, houve uma alteração legislativa que tinha, de facto, por base, neste caso não foi uma alteração legislativa, houve, de facto, a aprovação de um medicamento relacionado com questões de saúde, portanto, está-me aqui a faltar o termo da doença da rapariga, mas que na altura, de facto, o medicamento não estava certificado em Portugal e que, por força daquilo que foi também o papel, quer da sociedade civil, quer da força dos partidos políticos, conseguiu-se que, de facto, o Infarmed obtesse a autorização do teste do produto do tratamento experimental para que os doentes pudessem, salvo erro com fibromialgia, se não estou em erro, pudessem aceder a este tratamento inovador. Ou seja, há várias formas, quer do ponto de vista da participação pública, quer do contacto direto com os partidos, e posso-vos dizer que a partir do momento em que muitas vezes está um caso na comunicação social ou nas redes sociais, nós começamos a receber e-mails, por exemplo, a trazer estas preocupações aqui ao legislador, e portanto aquele caso foi de facto muito conhecido, o da Catarina, e portanto e acabou por de facto chegar até aqui à Assembleia da República, e através da figura das perguntas. E se vocês forem ao site da Assembleia da República, podem pesquisar até as várias perguntas que os vários partidos fazem ao Governo, em que aí sim muitas vezes perguntamos por casos concretos, seja num caso destes de doença, seja por exemplo às vezes porque alguém não está a receber os apoios devidamente, nomeadamente no contexto da pandemia. Nós recebíamos muitos e-mails no Correio de Cidadão de pessoas a denunciarem que não estavam a conseguir aceder e que estavam a ser indeferidos, por exemplo, pedidos quando preenchiam os requisitos. E nós partimos até do caso concreto para perceber se o sistema está a funcionar bem ou não e questionamos o governo, e portanto há de facto estes mecanismos, ainda que possam não ser tão claros para aquilo que é no dia-a-dia do cidadão, a sua percepção de que pode socorrer-se a estas ferramentas. Já quanto à questão da maçonaria, aqui primeiro à parte. Eu não sei se percebi bem a questão do Joelson, mas o Joelson, a páginas tantas, referiu algo como que os deputados estavam aqui para defender os seus interesses. Ou seja, eu não percebi se a ideia era que lá está a tal ideia do estigma. Nós não estamos aqui para defender os nossos interesses, nós estamos aqui para servir o bem comum. Ou seja, eu disse que se já há a percepção de que alguns deputados já seguem os seus interesses, não só os seus interesses, mas também interesses particulares, que não o bem comum, era essa a formulação que eu queria. Pronto, há de facto aqui uma percepção na opinião pública de que muitas das vezes está a ser de facto servido é o interesse pessoal e não ou o interesse de um determinado coletivo, e basta se calhar às vezes verem nas intervenções algo que pode parecer inocente, mas por exemplo, quando ouvimos às vezes o determinado deputado A, B ou C dizer que está a defender os interesses de uma classe, por exemplo dos advogados, não quero diabolizar os advogados, a minha mãe é advogada e portanto não quero de facto estigmatizar, mas precisamente por não ter qualquer tipo de conflito com a profissão, dar nota, por exemplo, desta situação. Ouvimos por vezes, mas eu também sou advogado e também me compadeço com a classe. E de facto há uma linha muito cinzenta, até que ponto é que não estamos a defender os nossos... Isto fica na consciência pessoal, porque nós também temos imensos deputados aqui que numa determinada decisão dizem que escusam-se de votar precisamente porque há um conflito de interesses naquela matéria, em virtude seja da sua profissão, seja por exemplo de um negócio de um familiar que possa estar relacionado diretamente com aquela matéria e que por essa razão não faça sentido estar a participar daquela decisão. E portanto há aqui mecanismos que permitem mitigar isto, evidentemente, e que podem ser de alguma forma utilizados. No caso da maçonaria,
Nós não estamos aqui a dizer que quem pertence à maçonaria, no seu dia-a-dia, tem que o dizer ou tem que o declarar, mas quem exerce um cargo público ou um alto cargo político deve efetivamente, de forma transparente, dizer que pertence a determinadas associações, sejam elas discretas ou não. Da mesma forma que quando me registrei enquanto deputada e fiz aqui o meu registro de interesses na Assembleia da República, declarei as associações de proteção animal, por exemplo, a que já pertenci e com as quais já colaborei, ou declarei aquilo que foram as minhas várias fases profissionais, declaramos até os nossos rendimentos, bens imobiliários e ativos móveis ou imóveis. Esta influência que também muitas das vezes existe naquilo que são outras coletividades e que nada tem que ver nem com perseguição religiosa, que também foi chamada aqui para o tema, ou até mesmo com, evidentemente, não só esta liberdade, mas do ponto de vista histórico, aquilo que possa estar relacionado com estas organizações discretas, parece-nos que efetivamente, a bem não só da transparência, mas também da dignidade da função, que é estarmos a exercer o mandato como deputadas e deputados, tem de existir esta declaração de interesses, evidentemente. Não faz sentido que as pessoas não possam saber que quando estamos nesta função, tendo em conta a responsabilidade tão elevada que temos nas mãos de decidir sobre a vida dos nossos concidadãos, que não haja esta declaração. E, portanto, naquilo que é o exercício privado da vida de qualquer pessoa, ninguém tem nada a ver com isso, da mesma maneira que ninguém tem nada a ver com o facto de ser do Sporting ou do Benfica, mas já agora faço a minha declaração de interesses porque sou do Sporting, e, portanto, mas isto lá está, não deve condicionar nem a nossa decisão, e a naturalidade com que o dizemos ou com que o informamos deve efetivamente pautar a relação de transparência de deputados e de todas as outras as entidades com quem nos relacionamos durante este percurso. Muito obrigado, foi mesmo muito esclarecedor e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Gelson. Bem, acho que vamos dar por terminado então esta conferência, este evento. Agradeço desde já por todo o conhecimento que nos contribuíram neste momento e dar só uma opinião rápida e dizer que achei que foi um debate muito democrático, muito dois lados muito educados a tentar ver ideias melhores para melhorar e para dar aqui conhecimento novo a estes alunos interessados. Antes mesmo de terminar, porque as burocracias assim o mandam, passo então a palavra aos nossos presidentes para darem os remates finais. Queres ir primeiro, Luís? Não, força. É? Pronto, também para não tomar mais do vosso tempo, tanto dos oradores como das pessoas, queria agradecer, em nome do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais do ISCS, pelo debate tão profícuo e pelos inputs que foram tão importantes, e acho que saímos aqui todos mais ricos, de alguma forma, e era deixar o agradecimento e pronto, era só isso. Agora passo a palavra ao Luís. Sim, obrigado, Patrícia, e também ao Henrique, à Inês e obviamente ao Miguel, nosso moderador. Foi uma conferência muito interessante e é um tema que não é muito abordado em Portugal e que devia ser abordado, porque acho que temos que falar de tudo e para desmistificar algumas coisas que existem são à volta desta temática, e pronto, tenho a certeza que vamos fazer mais eventos deste género e para falar também com os jovens sobre isto, e acho que isso é muito, muito importante. Portanto, agradecer em nome da Federação Nacional dos Estudos Europeus e que, pronto, certamente estaremos cá numa próxima. Obrigado. Luís, e desculpem, agora percebemos aqui de uma falha do nosso seguimento, que para acabar, mesmo em 50 palavras, Inês e Henrique, por favor, respondam à pergunta que é o tema do evento, se o lobby é um risco ou uma oportunidade. Por favor, eu passo a palavra para o Henrique, agora já está o microfone ligado, 50 palavras, muito rápido. Menos de 50 palavras. Eu acho que, mais do que a oportunidade ou risco, a transparência dos processos de decisão é que são a virtude essencial e, portanto, tudo anda à volta desta ideia de transparência dos processos de decisão. Extra 50 palavras. Parabéns, porque foi francamente interessante conversar convosco e ouvir as vossas perguntas. E, enfim, só é pena que a Inês e eu estávamos muito em acordo e, portanto, podia ter sido mais conflituoso, mas acho que é um bom sinal estarmos em acordo. Inês, pronto, passo a palavra. Disse agora aqui no bate-papo para o público ainda cá está, dar a sua opinião se tiver. No bate-papo, por favor, Inês, por favor, 50 palavras.
Bom, em menos de 50 palavras, eu acho que o lobby tem que ser encarado como uma oportunidade de reforço da transparência e da democracia. E, portanto, como em qualquer área da nossa sociedade, tudo nesta vida tem o seu risco. Evidentemente, como em qualquer coletivo, há momentos bons e momentos maus, e, portanto, também o lobby deve ser encarado dessa forma, com esta naturalidade e como uma oportunidade de melhoria da nossa democracia. E termino só agradecendo o convite que nos endereçaram para estarmos aqui hoje. Foi, de facto, um gosto. Tive imenso gosto também de conhecer o Henrique, que não conhecia pessoalmente, só pelas suas escritas, e também de vos conhecer a todos e receber as vossas perguntas. E já sabem, declaremos evidentemente aquilo que possam ser os contactos, mas estamos todos à distância de um clique, quanto mais não seja nas mensagens do Correio do Cidadão.